Olá, aquele abraço. Estamos começando mais um programa TVI News especial aqui pela sua TVI, através da TVC Ilhéus Itabuna, canal 36.2, ou você que nos assiste pela rede social. Bom dia, Heber. Bom dia, Barbosa, bom dia, telespectadores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do TVI News, com muitas notícias, informações e entrevistados especiais. E hoje um convidado especial, professor, mestre de Geografia, agente público da Polícia Civil da Bahia e também ele que já esteve aí militando na política aqui em nossa cidade, o professor e mestre Roberto José, né? Roberto José está aqui com a gente e ele vai falar da geopolítica, né? Essa geografia lá da Europa, da Ásia, ali na fronteira da Rússia com a Ucrânia, onde acontece uma guerra. A gente vai explicar um pouco hoje para você que está aí do outro lado, por que dessa guerra, né? O que é que a Rússia deve estar querendo com essa guerra lá contra a Ucrânia e o que pode ocorrer daqui para frente com as sanções, né, e a represália que o resto do mundo está fazendo aí à Rússia. Bom dia, Roberto José, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Barbosinha, bom dia, Albert. É uma satisfação muito grande estar aqui e conversar com o público de casa, trazer à luz esse importante assunto que está mobilizando todo mundo, né? Tem reflexos em todo mundo. É uma guerra na Europa, no leste europeu, mas os reflexos dessa guerra estão atingindo todo mundo, né? Uhum. Basta falar sobre a alta dos combustíveis, reflexos sobre a produção agrícola da próxima safra, enfim. A gente vai bater um papo sobre isso. Ok, então daqui a pouquinho a gente conversa e eu queria começar o programa, Albert, a gente dando algumas notícias, né, do que aconteceu aí no final de semana, já que o programa ontem tivemos alguns problemas técnicos, né, e a gente acabou não dando algumas informações aqui, inclusive de alguns acidentes que ocorreram, um deles com a morte de um médico conhecido, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que foi no município de Ilhéus, entre a divisa de Ilhéus com o município de Una. A gente vai falar daqui a pouco no programa aqui na TVI News. E vamos falar também sobre a duplicação da rodovia Ilhéus-Itabuna, que está acontecendo, né? As obras já começaram. Lá, quem é de Itabuna, né, é do outro lado do rio. Você que é de Ilhéus também, né, não está vendo, não está acompanhando, porque está acontecendo do outro lado do rio. E 4 pontes vão interligar essas duas pistas, né? A BA 415 com a BA 469, construída aí pelo governo do estado da Bahia. E na pista atual, a pista que liga Ilhéus e Itabuna, foi feito um alargamento, uma terceira pista pelo governo federal, uma promessa aí do ministro Tarcísio, quando esteve aqui na região, e ele cumpriu a promessa, só que deixou os ciclistas insatisfeitos, porque acabou com o acostamento nessa terceira faixa, e aí os ciclistas correm o risco de atropelamento, né? O ministro já esteve aqui depois disso, já houve uma conversa com alguns ciclistas e ele prometeu melhorar ali a terceira faixa fazendo uma ciclovia. Até agora não aconteceu porque não terminou, as obras ainda não terminaram ali na rodovia, ainda estão fazendo uma parte dessa terceira faixa, o que de certa forma melhorou muito o fluxo, porque com a lentidão de alguns caminhões, alguns carros, eles podem ir para a terceira faixa e liberar a pista principal para quem está com pressa, embora a velocidade é bastante controlada, né, nessa rodovia Ilhéus-Itabuna, e não tem nenhum trecho ali que você possa passar dos 60 quilômetros, né? Temos alguns radares nos trechos federais, principalmente na porta da CEPLAC, né? E também na frente do Instituto Federal de Educação, nós temos 2 radares ali que controlam bastante a velocidade. Fora isso, muito quebra-mola, né? Quebra-mola que inclusive alguns deles fora do padrão e que podem até causar acidente, né? Eu acho que aqueles quebra-molas deveriam ser colocados, né, dentro de um padrão e haver ali um sonorizador melhor antes de cada quebra-mola. Porque às vezes a tinta é de péssima qualidade, com muitas chuvas aqui, que graças a Deus, né, ocorrem na região, essa tinta sai e acaba prejudicando alguns motoristas desavisados na noite e acabam pulando ali no quebra-mola. Então a gente faz esse alerta e pede, né, para que alguém veja isso com urgência. Albert. Verdade, Barbosa. As rodovias brasileiras, elas têm um limite padrão de velocidade, mas infelizmente os condutores eles não costumam obedecer essas regras de trânsito que ocasionam muitos acidentes. Acidentes muitas vezes com vítimas fatais. É o exemplo de um capotamento de um veículo na BA 001 entre Ilhéus e Una, onde vitimizou o doutor Felipe Lustrosa
Lacroze, de 37 anos, jovem, faleceu após um capotamento no último sábado, dia 12, que infelizmente não teve nem como ser socorrido. Ele morreu no local. E segundo a PRE, a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no quilômetro 338 da rodovia, por volta das 7h45 da noite. Ele que estava em um carro modelo Sandero, quando capotou e parou às margens da rodovia. Ele que estava sozinho no local do acidente. Ok, agora vamos falar um pouco dessa geografia, né? Vamos falar um pouco aí do que está acontecendo na Rússia, com a Ucrânia. E o professor, o mestre Roberto José vai mostrar para a gente, vai ilustrar um pouco, né? Aonde é essa guerra, esse conflito, né? O que está acontecendo ali entre as fronteiras e explicar o porquê disso, né? Dessa tentativa da Rússia de tomar de volta alguns países, né? Que antes fazia parte da União Soviética, né? Ele falava até para a gente aqui sobre o Pacto de Varsóvia, né? Que uniu esses países ali em torno da Rússia e que formou a União Soviética. E hoje a OTAN domina aquela região e a Rússia quer de volta. Roberto, dá para a gente ilustrar aí um pouco, agora, né? Vamos lá, né? Vamos lá falar aí dessa guerra, né? Que assola aí aquela região. E você vai entender um pouco mais, né? Como é que funciona isso. Vamos lá. É isso, a gente está aqui, Barbosinha e Albert, com o mapa aqui da Ucrânia, né? Em primeiro lugar. Nós tivemos a invasão por parte da Rússia, né? Do senhor Putin, aqui na Crimeia, né, há 5 anos atrás. Os dois territórios de Donetsk e Luhansk também foram invadidos pela Rússia. Esses dois territórios, o primeiro, a Crimeia, ela fez um referendo popular, Barbosinha, e que boa parte da população, inclusive existe aí a maioria da população é russa, né? É claro que a gente sabe que no período da antiga União Soviética, uma parte de toda a área, de toda a região da Ucrânia, ela foi russificada. Houve uma leva de russos entrando nessa área, gerando atividades, inclusive atividades agrícolas, atividades comerciais, propositalmente. É importante dizer que a Rússia, Barbosinha, começa em Kiev, né? A história. Então, assim, quando a gente analisa a população russa e a população ucraniana, é importante dizer que eles têm a mesma origem. É como se fosse o espanhol e o português. É o mesmo tronco linguístico. Então, fazem parte da mesma região. Então, essas 3 regiões, a Crimeia, que é uma área, do ponto de vista estratégico militar, muito importante, porque ela dá entrada ali ao Grande Mar Negro, área de exportação de petróleo, área de exportação de gás liquefeito. Tem um duto, um gasoduto que também passa por essa região. Então, assim, a Rússia anexou a Crimeia, está em processo de anexação de Donetsk e da outra região ao norte. Essas regiões têm maioria russa. E qual é a estratégia de Putin? Sitiar as grandes cidades, né? Kiev, Mariupol, que é a cidade de Maria em português, né? Sitiar essas grandes cidades para forçar a rendição dos ucranianos. Essa foi uma estratégia usada inclusive por Hitler, né? Adolf Hitler, favorecendo a resistência à invasão da sua capital, na Alemanha. O que aconteceu? Houve um massacre muito grande da população, porque uma vez que as estruturas que faziam chegar às cidades, foram essas estruturas todas solapadas pela guerra. E a população não pôde sair. Consequência disso, um grande número de mortalidade. Então, assim, os corredores que precisam ser feitos não estão obedecendo os corredores para que essa população saia da cidade. Mas o fato o outro mapa a gente pode ver aí, e isso ilustra bem, é que aquele corredor que a gente chamava cortina de ferro, né? Formado pelos países aí do leste, esses países pertenciam à antiga OTAN. Você está vendo aí a Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Eslovênia, a Croácia, Montenegro, Albânia, Macedônia do Norte, a Bulgária. Aí formava o que nós chamamos de cortina de ferro. Todos esses países pertenciam ao antigo Pacto de Varsóvia, né? Entretanto, com a queda, né, o desfazimento da União Soviética, esses países começaram pouco a pouco a aderir à OTAN. E isso, na cabeça de Putin, é um risco grande à sua integridade territorial. É óbvio que a gente, quando fala em inteligência militar,
a gente sempre vai citar a inteligência dos Estados Unidos, né? A West Point, a Academia do Oeste, nos Estados Unidos, formam grandes militares. Eles já tinham detectado um mês antes de anunciar a invasão da Ucrânia que Putin o faria, né? O Biden já falava isso, que estava líquido e certo a anexação, a invasão, melhor dizendo. E essa mesma inteligência militar diz que os planos de Putin é restabelecer a área territorial da antiga União Soviética. Então a inteligência militar norte-americana é muito preparada. É um fato, Barbosinha, que é importante a gente chamar a atenção. Na Segunda Guerra Mundial, antes dos Estados Unidos entrarem na guerra, o bombardeio a Pearl Harbor, a inteligência americana já tinha detectado um mês antes de acontecer, só que precisava, aí para a história mais lateral, precisava de um fato para que o Congresso autorizasse e para que a população fosse favorável à entrada dos Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial. Isso a inteligência já tinha detectado, só para exemplificar como a inteligência militar norte-americana é preparada. E ela já tinha previsto a invasão de Putin à Ucrânia, como tem previsto que a intenção de Putin é de fato restabelecer o território. Inclusive, Roberto, até pela questão da própria inteligência, como você falou, né, é óbvio que um país como a Rússia, que ameaçava a potência Estados Unidos, né, a qualquer momento ia resguardar suas fronteiras, né? Então, os Estados Unidos se colocando no lugar da Rússia já teria feito isso. Então, a tendência dessa guerra, inclusive, o que é que você acha? Ela é invadir Belarus, né? Não, Belarus, a Crimeia já foi retomada, né? A Belarus faz parte da Rússia. É um parceiro, né? O Lukashenko. Aliás, desculpa, eu queria ditador, falar a Polônia, né? Que exatamente. E aí é o seguinte, o artigo 5º da OTAN diz: qualquer membro da OTAN, se ele for atacado, é como se tivesse atacado toda a OTAN, e aí precisaria fazer uma intervenção militar. Qual o grande problema disso? E aí vamos lá, a crise dos mísseis em Cuba. É importante dizer, a gente pensa a Barbosinha, a geografia, como todas as coisas integradas. Nada está solto, é o que nós chamamos de conhecimento sistêmico. Todas as coisas estão integradas. Vamos lá, a crise dos mísseis em Cuba. O que é que aconteceu ali na crise dos mísseis? Ora, Moscou, ou a União Soviética, tinha a intenção de implantar mísseis, de fato, em Cuba, em razão da Guerra Fria. E aí Moscou, os Estados Unidos, percebeu que havia um risco grave, e aí fizeram a contraposição. Olha, se vocês colocarem esses mísseis aqui, a gente vai ter retaliação. Bom, duas grandes potências nucleares. Quem ganha e quem perde? Ninguém ganha, todos perdem. E aí não houve o conflito, não houve o confronto direto. Porque um conflito nuclear nessas dimensões, todo mundo perde, ninguém ganha. Então, por que ninguém ainda invadiu a Coreia do Norte, do ditador lá, norte-coreano? Porque eles têm armas nucleares. E assim, tudo isso precisa ser pensado. Observe que a Europa, toda a Europa, alguns países aí em 100%, mas vamos citar aí os grandes países, Itália, a Alemanha, a Espanha, esses países são dependentes do gás russo. A dependência chega a 45%, alguns 100%. Imagine que agora no inverno, um dos usos do gás é justamente o aquecimento de residência. Claro que o gás tem outros usos, como o gás veicular, industrial, em larga escala. Mas o que é que acontece? Se a Rússia fechar a torneira, a torneira é uma expressão, mas fechar o gasoduto, a Europa vai congelar, muitas pessoas vão morrer. Então, assim, todas as coisas estão sendo pensadas, tem muito dedo, porque a Europa é dependente, eu falei do gás, mas o petróleo russo também abastece boa parte da Europa. Imagine que a Europa, que Putin fecha o gasoduto, e aí, como é que a gente vai abastecer toda a Europa com gás liquefeito? É muito caro você tornar o gás líquido, em um processo e colocar isso numa embarcação, levar até a Europa e depois tornar esse gás, esse líquido, tornar gás, né? Torná-lo gaseificado. Então o processo é muito caro, é muito mais barato você fazer gasoduto. Lembra que o Brasil tem o gasoduto da Bolívia, né? Da Bolívia, que abasteceu durante muito tempo. Mas aí o Brasil descobriu novas jazidas de gás e está... porque aí é questão estratégica, né? As pessoas falam assim, é preciso entregar a iniciativa privada. Mas aí a gente chama Keynes, né? Como eu falei, todas as coisas estão integradas. Quando eu chamo Keynes, que pensa que o Estado precisa estar presente nas coisas estratégicas, os Estados Unidos aprenderam nisso, né?
o consenso de Washington não é consenso nem em Washington, quando você entrega todas as coisas à iniciativa privada. Então você precisa ter controle das coisas estratégicas, e a energia é uma delas. Né? Venha sentar aqui, Roberto, agora, que eu quero, inclusive, que você fale da possibilidade, né, já que você é um estudioso dessa área. Hoje, com essas sanções todas, a Rússia está sendo muito acuada, como se fosse um gato no canto de uma parede. Ela pode partir para cima e tornar essa guerra localizada, regional, numa guerra mundial, o que seria a terceira guerra, como já se espera há muito tempo? Olha, qual é o fato que é interessante e é diferente da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos vivendo hoje um mundo altamente globalizado, né? Todas as coisas estão integradas. Percebo que nós tivemos recentemente a crise dos chips. Ninguém conseguia produzir carro. Você até produzia, mas não podia entregar porque faltava chip no mercado. Os russos estão padecendo disso agora. Não tem chip para colocar nos aviões de guerra, nos seus veículos. Porque você não consegue ser autossuficiente em tudo, Barbosinha. Então a Rússia precisa. Então, assim, as retaliações econômicas, elas estão surtindo efeito. E o presidente russo poderia dizer, eu fiz reserva. Sim, como é que você fez reserva e não vai poder dispor dela? Porque você saiu do sistema SWIFT, que é um sistema internacional de bancos, todas as contas integradas. E para você comprar, você o faz pelo SWIFT. Para você receber também, você o faz por esse sistema. E a Rússia foi excluída disso. Então, as sanções econômicas, elas estão forçando a Rússia a pedir um acordo de paz. Porém, a Rússia precisava estabelecer essa zona de exclusão, porque a OTAN, de fato, é um risco. E aí a crítica que a gente faz é o seguinte, quando a antiga União Soviética solapou, caiu ali com o Mikhail Gorbachev, né, que fez ali os dois processos de abertura, tanto econômica quanto política, a famosa perestroika e glasnost, naquele momento era para rever a atuação da OTAN, porque não tinha mais sentido você ter uma OTAN, uma vez que a União Soviética foi desfeita, né? Era preciso trazer a Rússia para o debate, e isso não foi feito. Na cabeça de Putin, que é um czar do século XXI, ele administra a Rússia com mão de ferro, como um ditador mesmo, é uma ameaça a ele precisava criar uma zona de exclusão. Mas aí está o detalhe, em uma guerra, você tem todo o planejamento até o primeiro tiro, Barbosinha. Depois do primeiro tiro, você não sabe das consequências. É verdade. Putin imaginava dominar a Ucrânia em pouco tempo. Só que é importante trazer que a Ucrânia tem mais de 40 milhões de habitantes. Do ponto de vista populacional, é a 8ª nação europeia em habitantes. E do ponto de vista territorial, pouca gente sabe, é o 2º país em território. O primeiro país é a Rússia, o segundo é a Ucrânia. Então, assim, não é fácil dominar um país tão grande, de dimensões continentais. Não necessariamente exagero falar de dimensões continentais, mas é o segundo maior país em território. Putin pensava em dominar rapidamente, mas a resistência ucraniana ela tem sido fantástica. Agora, é claro que há um custo absurdo. Né? Roberto, outra coisa que está acontecendo lá agora é o inverno que está terminando, né? E fala-se muito nessa questão dos tanques se locomoverem, né, depois do inverno, porque as geleiras começam a derreter, né, o gelo, e formam uma lama muito grande e esses tanques atolam. Será que aí não estaria uma possibilidade, né, da Ucrânia reagir melhor? Observe, a invasão, sempre dois fatos históricos, né? Tanto a invasão de Napoleão quanto a invasão de Hitler, aí já lá para Moscou. Porém, a Ucrânia ela está mais a oeste, né? Então, você tem alguns territórios, algumas áreas suscetíveis a esse atolamento, mas esse atolamento está mais de uma coisa que nós chamamos na geografia de permafrost, que é o solo congelado. Uma vez que termina o inverno, ele descongela e vira verdadeira lama, e é quase que impossível transpor aquilo. Mas tudo isso está planejado. É óbvio que o Putin imaginou dominar a Ucrânia um tempo recorde, mas a resistência foi muito grande. Qual era a intenção de Putin? Colocar na Ucrânia uma sucursal da Rússia, né? Como tem lá em Belarus o Lukashenko, né? Um cara aliado direto a Moscou. Mas tudo isso o próprio Putin está refazendo, porque como eu falei, você tem todo um planejamento estratégico de guerra até dar o primeiro tiro. Depois do primeiro tiro você não sabe como o outro lado vai reagir. E essa reação às sanções econômicas à Rússia, com certeza a Rússia não vai aguentar muito tempo. Verdade, e um assunto muito interessante é que
os Estados Unidos ofereceu fuga para o presidente da Ucrânia, que de imediato rejeitou e foi muito ofensivo, né, no discurso, que ele disse que não queria carona, Barbosa, ele queria munições. Uhum. Eu acredito Na verdade, Albert, o presidente americano, ele, não sei se está gagá, né, Alberto, mas numa guerra, você oferecer um transporte para o presidente se refugiar, fugir, é como se você estivesse jogando a toalha, se né? rendendo realmente ao... É o capitão entregar a embarcação, né? Não dá. Exatamente. E o Zelensky, apesar dele ser ligado aí à parte da cinematografia, artista, ele resistiu bem isso, né? Resistiu, foi para as ruas, incentivou a população, armou a população, baixou o decreto de emergência, dando porte até de armas pesadas como fuzis, armas automáticas para a população. Artistas também, eles têm um sentimento muito patriota à Ucrânia. Não sei como que eles geraram isso, mas realmente um país que está resistindo, né? E eu acredito que Putin ele não contava com isso. Ele contava com uma rendição e com uma tomada de território, como você bem disse, muito mais rápido. Mas não subestime a capacidade daquele homem não, porque ele é muito preparado, é uma pessoa fria, calculista, ele foi muito tempo no serviço de espionagem. Recentemente, né, mandou assassinar vários ex-espiões que estavam na Inglaterra. 2 deles, né, morreram numa lanchonete depois de ingerir veneno. Então, assim, ele não ia fazer uma guerra sem planejamento, né? Com certeza. Ele é muito inteligente, então eu acho que ele previa todas as circunstâncias, inclusive essas sanções, né, Roberto? É assim, eu volto àquela máxima, você tem tudo planejado até o primeiro tiro. Hitler tinha tudo planejado, Barbosinha, até o primeiro tiro, mas as coisas começam a ter contornos diferentes. Eu acho que o Putin, apesar dele ter pertencido à KGB, uma escola de inteligência militar, como você bem falou, que fez uma parte de espionagem pesada mundo afora, mas essencialmente a KGB era uma escola de inteligência. Putin foi coronel de lá. E apesar de todo o preparo, talvez a arrogância de quem está no trono não permita enxergar e não permita ouvir. Putin está muito tempo sentado no trono da Rússia, né? E isso vai deixando o sujeito cego. Você lendo a história, você percebe. O sujeito quando fica... Isso deve estar acontecendo também na política de alguns estados. Talvez não na Bahia, né? Porque o cara fica 16 anos no poder e não consegue perceber as nuances da política por conta da arrogância. Talvez porque ganhou com a margem de votação expressiva. Mas não é o caso. O Putin está lá há muito tempo e ele talvez não ouça os seus liderados. E para alguns liderados, ele acaba sendo uma figura divina. E aí não quer contrapor o seu imperador, né? E talvez seja isso, o Putin está errando nas estratégias. A informação que ele pediu ajuda à China é uma informação verdadeira, embora a China negue e a própria Rússia negue, mas pediu de fato. A inteligência norte-americana detectou isso. Mas aí o que é que acontece? É porque ele fez um planejamento, achava que ia dominar rapidamente e a resistência está sendo grande. Qual é a estratégia dele? A mesma estratégia que ele usou na Síria. Você bombardeia as cidades de forma cirúrgica, alguns hospitais, escolas, para provocar sofrimento na população. Essa população afligida, ela começa a deslocar, sair das cidades. Mas é que tá, esses bombardeios estão destruindo o que a gente chama de estruturas geográficas de fluxos, né? Que são as rodovias, as ferrovias. E aí essa população começa a ficar presa nessas grandes cidades, como são as cidades ucranianas, e aí a repercussão do ponto de vista humanitário é terrível, né? Você vai ter um índice de mortalidade muito grande. Então, o que é que a gente espera? É que haja um acordo, um armistício, e que a Ucrânia possa, junto com a Rússia e os países interessados, fazer um acordo sobre isso. Agora, mais do que nunca, é preciso repensar o papel da OTAN. Não existe mais necessidade de se ter uma OTAN nos modos ou no modelo que está implementado hoje, né? É isso aí. Ô, Roberto, continue com a gente, né? Eu vou chamar agora o nosso companheiro e amigo, o Gustavo Magalhães, que vai fazer sua estreia aqui na TV News, direto de Vitória da Conquista. A partir de hoje a gente quer unir mais essas cidades importantes aqui do sul da Bahia. E diariamente a gente vai ter informações lá de Vitória da Conquista, da região sudoeste. Gustavo, bom dia, obrigado, né, por essa participação, sua estreia aqui na TVI para o sul da Bahia e para todo o Brasil através do nosso YouTube, né, TVI News Brasil.
Barbosa Filho, eu vou saudar vocês aqui, eu vou fazer um brinde com café de Vitória da Conquista. Eu queria primeiro render essa homenagem ao meu querido Barbosa, esse jornalista competentíssimo, agradecer esse convite, muito, assim, muito feliz por estar participando disso e desse link, e também por conhecer o Albert, e esse jovem que, pelo que se ele está do seu lado, eu tenho certeza de ser uma competência. E eu estava aqui assistindo, vendo a qualidade da transmissão. Estou assim feliz da vida, e aqui a gente vai tentar trazer notícias daqui de Vitória da Conquista, do sudoeste da Bahia, dessa cidade muito importante, vocês também sabem disso, a terceira cidade da Bahia. E vamos fazer esse link aí, vamos conversar, vamos bater papo aqui, o que eu puder trazer de notícias boas de Vitória da Conquista para Itabuna e para o mundo. Eu estou assistindo pelo YouTube, a qualidade é perfeita, é maravilhosa. Parabéns ao pessoal da equipe, estou muito feliz com o convite, estamos aqui. Gustavo, aproveitar a sua participação, né? Nós tivemos, infelizmente, a morte do prefeito eleito aí por Covid, né? Logo no início do seu governo, 1 ano e pouco atrás, e assumiu a vice aí no seu lugar, né? Como é que está a administração aí, Vitória da Conquista? O povo está satisfeito com essa administração, Gustavo? Eu gosto da Sheila. Sheila Lemos assumiu, ela era vice. Na verdade, a primeira administração do Wesley Guzmão, que infelizmente faleceu, uma pessoa muito simpática, eu gostava muito de Wesley Guzmão, meu amigo particular. A vice-prefeita era mãe de Sheila, a nossa Irma Lemos, e hoje assumiu Sheila Lemos. É uma jovem, é uma comerciante de sucesso, uma empresária de sucesso, muito inteligente, muito simpática e tem feito uma administração excelente. Inclusive, ela já mandou um abraço para vocês e pretende participar do nosso programa quando puder e quando vocês quiserem convidá-la, e a gente convidar e trazer a Sheila para trazer essa juventude, essa forma nova de tomar conta de uma cidade. A população, aqui, eu acho que você conhece, Barbosa, e você conhece a Bahia toda, Albert, não sei se conhece Conquista, é uma cidade diferente da Bahia, né? Uma cidade, estamos tão perto, né? Estamos tão próximos, mas a cidade é uma cidade muito interessante, é uma cidade limpa, uma cidade bem conservada, uma cidade onde chove um dia, no dia seguinte os buracos são tapados. E não só na administração da Sheila, ela realmente pode reconhecer que também ela faz uma administração interessante nesse sentido, mas que já vem, caiu. Pensei que você tinha caído aí, viu, Gustavo? Tomei um susto aqui. Daqui a pouquinho o Gustavo restabelece a conexão aí direto de Vitória da Conquista, né? E ele falava das administrações de Vitória da Conquista. Realmente, Conquista, depois da administração do Guilherme, né, que é do PT, a cidade deu um salto gigantesco, ultrapassou Itabuna, ultrapassou várias cidades da Bahia. Hoje é a terceira, depois de Salvador e Feira, Vitória da Conquista é a maior cidade da Bahia em população, em economia. E a gente parabeniza aqui Vitória da Conquista, e esse é um dos motivos que a gente quer unir ainda mais Conquista, Itabuna, ao sul da Bahia, né? E a TVI vai ser esse elo de ligação a partir de agora, trazendo sempre as informações lá de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista hoje também já é uma referência médica, né, Roberto? Eu estudei lá, né? Eu iniciei meu curso de geografia lá na UESB. E na época, em 99, para você ir para a UESB, era uma estrada muito ruim por dentro da cidade e tal, passando ali pela Olívia Flores. E agora você, antes de chegar na parte urbana de Conquista, você tem um anel viário. Conquista cresceu muito, já está no 3º anel viário, que está engolindo. E você citou bem, a administração de Guilherme, ela soube dar um norte, né, dar um direcionamento, né? O município, o estado precisa criar os chamados vetores de desenvolvimento. Exato. E quando se criou aquele primeiro vetor ali, que é o shopping, né, da cidade, não se imaginava que iria crescer tanto. Mas os vetores de desenvolvimento acaba criando uma sinergia produtiva, né? E aí a iniciativa privada vai buscando exatamente essas oportunidades de negócio. Conquista é fantástica por isso, né? É verdade, é uma bela cidade, o clima ajuda muito, né? Lá nós temos inverno de verdade, faz frio, né? Lá faz frio o ano todo, inteiro, né? À noite faz frio sempre, por conta do que a gente chama na geografia de efeito altimetria, né? Ela está numa altitude média de 800 metros. É próximo da altitude de São Paulo, né? 1000 metros acima do São mar. Paulo, a média é 900 metros, né? A média. Conquista tem uma média de 800 metros, né? Então aí você tem, tá sempre frio. No inverno, aí sim, né?
quebra mesmo lá, a temperatura chega a 5 graus. É uma cidade fantástica, ela é similar a Itabuna, né? Aham. Só que Itabuna tem um outro polo, que é Ilhéus, né? É. Então, a gente tem uma região metropolitana bipolar. É. Itabuna oferece serviço, Ilhéus mais a exportação de commodities, foram criadas nisso. Agora, uma coisa que a gente pode falar em outro momento, Ilhéus recebe agora, está integrado ao mercado internacional de economia através do Porto Sul, né? Da FIOL e desse porto offshore que é fantástico. E aí está a coisa interessante da história. Ilhéus vai saltar aí nos próximos anos de uma arrecadação de 500 milhões de reais para 2 bilhões, 4 vezes mais. Ilhéus vai crescer norte a sul e de forma vertical. E nós em Itabuna não podemos perder o bonde da história, porque a gente tem uma vocação natural na oferta de serviço. E a gente pode ser aqui esse grande centro logístico. Se perdermos esse bonde da história, Itabuna pode se tornar um Simões Filho, um local de desova, um local do crime organizado, do narcotráfico. Verdade. E já a gente vai falar de política, já que se falou de uma gestão do PP. O vice-governador João Leão ontem anunciou de forma oficial o rompimento do partido com o PT na Bahia. João Leão decidiu que vai ser Barbosa candidato a senador e ainda não definiu de forma oficial em que lado vai estar, se com a Semineto ou se com o João Roma, que é aliado do PP na nacional, sendo o candidato de Bolsonaro na Bahia. As pesquisas indicam, né, que o Assemineto ganharia a eleição na Bahia. Inclusive essa estratégia nova do PT aí, que, né, praticamente jogou a toalha, né, o Wagner não saindo candidato, que seria um nome forte para competir de igual para igual aí com a Assemineto. E agora não se sabe ainda quem é o candidato do PT. Pode ser o Jerônimo, pode ser a Moema Gramacho, né, Caetano. Mas são pessoas de menos expressão na Bahia, né, na política baiana. Então, muitos petistas aí consideraram que o PT jogou a toalha. Agora, o João Leão, claro, vai marchar com a Semineto, porque, sem dúvida alguma, a chance de ganhar é melhor. E o João Leão está mordido aí, né, não está bem com o governo do PT, porque ele sonhava em ser o candidato a governador e, no mínimo, ficar 9 meses aí no governo da Bahia como vice. E segundo nossas fontes, a maior chateação de Leão foi a forma como foi anunciado e a esperança que se criou dele assumir um governo tampão aí de 9 meses com a renúncia de Rui e a possibilidade de ser candidato a senador. Mas a gente vai buscar mais esse assunto já aqui, vamos aproveitar o nosso convidado aqui para debater um pouco esse assunto, mas nós vamos chamar agora um giro de notícias da ação da Polícia Militar na região nesse final de semana. Após denúncia de tráfico de drogas na zona rural da cidade de Una, na manhã da última sexta-feira, dia 11, policiais militares se deslocaram para o local. Após cerco, avistaram 3 homens armados que receberam a polícia a tiros. No confronto, um dos bandidos foi atingido e encaminhado ao hospital Frei Silveiro, mas não resistiu. Outros 2 não identificados fugiram. No local, um cão da polícia militar encontrou 199 pedras de crack, 44 buchas de maconha, 18 papelotes de cocaína, um revólver calibre 32, munições, fardas da polícia militar e do corpo de bombeiros, como calças, gandolas e gorro. Policiais militares de Itamaraty, distrito de Ibirapitanga, recuperaram na última sexta-feira, dia 11, no bairro Heraldão, uma motocicleta roubada. A guarnição abordou um cidadão em comportamento suspeito e, após revista, um simulacro de arma de fogo tipo pistola foi encontrado e, após consulta no sistema, foi confirmado que o veículo tinha restrição de roubo. Com o homem, que não foi identificado, os policiais encontraram 3 relógios, aparelho celular, um simulacro e a placa do veículo. A ação foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Ibirapitanga. A 69ª Companhia Independente de Polícia Militar, responsável pela Zona Sul de Ilhéus, em conjunto com a Polícia Ambiental e a Prefeitura, realizaram no último sábado, dia 12, a continuidade da operação Perturbação do Sossego, que tem como objetivo prevenir e reprimir ocorrências de som abusivo. O patrulhamento se deu em bares, praças e em pontos que são recorrentes à incidência de som alto. Proprietários de bares, veículos com som tipo paredão e cidadãos que utilizam equipamentos semelhantes foram orientados quanto ao volume, horário permitido e as medidas punitivas em caso de desobediência.
A operação também fiscalizou estabelecimentos e casas de show. Pois Isso é. aí, essas foram as ações. Algumas das ações da Polícia Militar na região, nossa região que tem muitas ocorrências durante o final de semana, policiais, de assaltos, homicídios, a insegurança pública, né? Principalmente aqui em Ilhéus e Itabuna. E Roberto é um especialista também nessa área de segurança pública, né? Hoje ele foi convidado para falar de geografia, mas pode falar também, Roberto, sobre essa questão da segurança pública. Você que é da área, né, de segurança. É isso, Barbosinha e Albert. A Bahia lidera por anos consecutivos em mortalidade em homicídio, né? Que a gente chama de crimes letais intencionais contra a vida. A Bahia já lidera há 5 anos no Brasil em números absolutos, à frente do estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Isso reflete o modelo de segurança que está sendo implementado na Bahia pelo governo, atual governo, o governo de Rui Costa, o governo do PT. Em algum momento eles erraram. E eu faço também parte do Sindicato dos Policiais Civis, existe um sentimento lá e uma percepção do baixo investimento na investigação. E aí eu cito aqui um filósofo do século XVIII, o Marquês de Beccaria. Ele diz o seguinte, que o que freia o intento criminoso é a certeza de punição e não a intensidade dela. E o que é certeza de punição? É você ter uma investigação bem feita. Mas de forma geral, eu faço parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o sentimento lá é o seguinte, os governadores de uma forma geral gostam de investir naquilo que se vê, ou seja, investe e ainda investem de forma equivocada na Polícia Militar e esquecem que a Polícia Judiciária faz parte desse elo. Se você não investe na investigação, os nossos colegas, heróis de cada dia, que são os policiais militares que estão na rua dando a cara a tapa, é um serviço que não vai surtir efeito, é como se estivesse enxugando o sol, enxugando o gelo a um sol de 40 graus. Não tem efeito, porque se não há investigação, passa para o crime organizado, que ele pode utilizar aquilo como ferramenta de gestão do crime. Inclusive, os índices de elucidação aí, Brasil, a Polícia Civil chega apenas a 5% dos homicídios. Ou seja, a cada 100, a gente só chega a 5. 95% dos casos não sequer identifica o autor do crime. Passa para o crime organizado, que ele pode utilizar o homicídio, a execução de pessoas como estratégia de gestão do seu negócio. É verdade, Roberto. E a droga hoje é um câncer na sociedade, né? E ela, através da droga, que vem os crimes de homicídio, né? Principalmente os menores de 20 anos hoje estão perdendo a vida muito rápido em função dessa coisa de traficar, né? O tráfico de drogas usa muito o adolescente, o jovem, desesperado, desalentado, o jovem que não tem uma educação hoje, né, uma perspectiva de educação, uma perspectiva de emprego, uma perspectiva de vida, acaba entrando no mundo das drogas, que é o que está mais próximo ali, né, Roberto? É isso, o que aqui a gente chama, né, são as estratégias de sobrevivência. Barbosinha, quando a gente fala em segurança pública, a primeira coisa que as pessoas pensam e o fazem de forma equivocada é que segurança pública é coisa de polícia. E não é necessariamente. A polícia é só a pontinha do iceberg. Segurança pública, política de segurança pública, é preciso pensar o papel da escola na sociedade, a geração de emprego e renda, questões relacionadas à urbanização das cidades. Então, assim, é pensar nisso. Como é que a gente vai pensar em combater a violência, Barbosinha, se as escolas públicas estão há 2 anos sem funcionar? Uhum. Então isso aí você tem um pano de fundo para que a violência continue crescimentos exorbitantes. Então assim, a polícia é apenas uma pontinha do iceberg. E outra coisa, a gente precisa também repensar o modelo de enfrentamento às drogas. As drogas é um problema muito mais de saúde pública do que de polícia. Claro que o problema nosso, o problema da polícia é o tráfico. Mas o modelo que o Brasil importou, que é um modelo de guerra às drogas, que foi implementado pelos Estados Unidos, não está dando certo. A gente precisa repensar o modelo. E aí eu estou com Barroso. Eu sou a favor da legalização com os controles, como vem fazendo Portugal e Espanha, e que tem reduzido seus índices consideravelmente. Só para você ter uma exemplificação, das pessoas que estão presas nos presídios brasileiros, cerca de 30% dessas pessoas têm uma relação direta com o tráfico de drogas. E quem são essas pessoas? São os pobres da periferia. Quer dizer, o tráfico de drogas no atacado, a polícia pouco chega, que são ali os grandes figurões do tráfico, que usam as empresas de fachada,
que muitas vezes financia a política de deputado, de senador, de governador. Infelizmente, esse é o contexto e a gente precisa virar o jogo. Inclusive, Roberto, eu não entendo porque se não se legaliza também logo uma outra contravenção, que é o jogo do bicho, né? O jogo do bicho hoje está presente na sociedade de todas as médias e grandes cidades. Você tem políticos do jogo do bicho, você tem até autoridades judiciais, né, influenciadas de alguma forma pelo jogo do bicho. E eu acho que no momento que você legalizar o jogo do bicho, você acaba com um dinheiro que não tem contabilidade, não tem nota fiscal, né? É mais imposto que o governo vai arrecadar e tira das sombras, né? Muita gente, até gente de bem, que hoje milita no jogo do bicho, clandestinamente, por ser uma coisa considerada crime, né? É um crime não contravenção penal, né? Contravenção penal, a lei né? de 1941. Exatamente. Sendo que poderia ser mais uma forma de impostos, né? De gerar impostos e renda no Brasil. Como Barbosa disse, é algo que é ilegal, mas é legal. Porque você vai visitar as cidades, você sempre vai ver um local e a polícia não passa lá porque sabe que vai mexer com alguém muito poderoso. Na verdade é o seguinte, o jogo de azar no Brasil, Barbosinha, e aí você cita o jogo do bicho, tem uma PEC que está tramitando no Congresso Nacional, já existe consenso para votação. Eu acredito aí que nos próximos meses, talvez pare agora por conta da eleição, mas deve continuar aí, que a tendência é legalizar o jogo do bicho, o jogo de azar, cassinos. Isso. Eu não tem por que negar isso, porque é como o Albert falou, é ilegal, mas é cultural, né? As pessoas fazem no dia a dia. O que a gente precisa é regular, ter regulações, né? Controle. Quem faz, cobrar imposto, trazer esse imposto para, de repente, investir na educação. Eu acredito que tudo se resolve pela educação, Barbosa. É verdade. Como professor também, eu acredito, e aí eu cito o Darcy Ribeiro, que ele fala, o vetor de desenvolvimento de qualquer nação é a educação. Pega esse dinheiro e investe na educação, mas investe de forma séria. Que um dos grandes crimes que esses governos têm cometido por aí é o não funcionamento das escolas públicas há 2 anos. Nós estamos perdendo gerações inteiras para o narcotráfico, por conta daquilo que a gente chama e que você citou, que é as chamadas estratégias de sobrevivência. As pessoas vão se associando por estratégias. E quem está morrendo e matando são essas pessoas. Os figurões do narcotráfico no Brasil são grandes empresários, esse dinheiro passa por uma lavagem, né? É preciso identificar, combater. Mas mais do que isso, a gente precisa mudar o modelo de repressão. As drogas é um problema de saúde pública. A polícia precisa se preocupar com outras coisas. Com certeza. Bom, Roberto, eu queria aproveitar a sua presença aqui, né? A gente está falando de geografia, no mundo, falando de segurança pública. E eu queria abordar um tema que eu ainda vou dedicar um programa só para isso, para a gente debater o porquê de não se fazer a região metropolitana, né, para o desenvolvimento ainda melhor de Itabuna e Ilhéus, 2 cidades que estão aí numa conurbação, né, se não já acontecendo, mas muito próximo de acontecer. A gente hoje já não define muito onde é o limite das 2 cidades e eu queria que você dissesse sua opinião, por que isso não acontece. A gente discute sempre, fala com políticos, os políticos falam sobre isso, mas ninguém dá o primeiro passo. Aí você falou que ainda não está acontecendo, mas Milton Santos, que é um dos grandes geógrafos do mundo, né? E ele lecionou em Ilhéus, no Colégio Estadual, foi de Ubatã, é um dos grandes mestres da geografia. Milton Santos disse, Barbosinha, que a conurbação funcional em Ilhéus e Itabuna já acontece desde a década de 50. E a conurbação física está em franco processo de formação. E agora com a duplicação, que na verdade é uma nova rodovia, à margem direita do Rio Cachoeira, e com a terceira faixa na rodovia BR-415, esse processo vai se consolidar. Então é importante que se crie a lei, que na verdade você não cria uma região metropolitana, você reconhece quando ela já existe. Então não é criada por força da lei, ela já existe, eu preciso reconhecer. E quando eu reconheço por força da lei que existe uma região metropolitana ali, e a parte interessante é que essa região do Cacau, que seria o nome, né, região metropolitana cacaueira, que tem 2 polos, Itabuna e Ilhéus. Mas as cidades circunvizinhas, num raio de 100 quilômetros, nós temos cerca de 1.200.000 habitantes. Exatamente.
seria a segunda maior região metropolitana, ganhando para Feira de Santana. Porque o que é que acontece? Feira de Santana tem pouco mais de 600 mil habitantes, mas as cidades satélites têm 15, tem 20 mil, 16 mil habitantes. São cidades pequenas. Mas aqui na nossa região a gente tem duas grandes cidades, que é Ilhéus e Itabuna, e cidades no entorno de 100 mil habitantes, de 80 mil, de 90 mil habitantes. Então seria muito interessante, inclusive, para a gente criar os consórcios. Consórcio da saúde, consórcio de resíduos sólidos, né? Pensar a região metropolitana de forma integrada. Ilhéus está recebendo aí o complexo intermodal de transporte, né, que é a ferrovia Oeste-Leste, que é o porto offshore, que é diferente do Porto do Malhado, né? A gente sabe que aquela erosão na Praia do São Miguel é consequência do Porto do Malhado, que foi um erro de engenharia, mas o Porto Sul é um porto offshore, ele fora da linha de arrebentação, né? Não é um porto onshore como o Porto do Malhado. Então, Itabuna precisa integrar. E a integração de Itabuna e das cidades circunvizinhas depende, sim, da criação, do reconhecimento dessa região metropolitana. Seria a segunda maior do estado. Com certeza, alçaria a nossa região um desenvolvimento muito grande. Antes o gargalo parecia ser, né, em função de questões pequenas, como o lixo, quem vai ficar com o lixo, né, a coleta do lixo, aquela coisa toda. Hoje isso não é um problema, porque existe hoje um aterro sanitário, inclusive entre as duas cidades, que atende não só Itabuna e Ilhéus, mas a região como toda. Porque o aterro sanitário, que se tornou até uma obrigação, né, do município de fazer, os municípios se livraram desse problema em função de uma iniciativa privada, de empresários que vieram de fora. Eu tenho uma participação aqui de Itabuna, né, do Grupo Chaves, e esse aterro sanitário hoje serve a todos os municípios que compõeria, né, o que compõe essa região metropolitana, Roberto. É isso, Barroso. Um aterro sanitário da dimensão que é o nosso aterro aqui, que fica ali próximo da CEPLAC, ele não conseguiria funcionar só com Ilhéus, não conseguiria funcionar só com Itabuna, porque você tem um custo operacional muito grande. Então eu junto o resíduo sólido de Ilhéus, resíduo sólido de Itabuna, Camaquã e Itajuípe, aí sim ele começa a funcionar bem e aí a gente diminui custos, porque você tem um custo de tonelada de resíduo sólido para lançar ali. E assim, como algumas cidades ou municípios têm feito aqui na região, é contrassenso, a legislação ambiental proíbe lançar lixo sem o devido controle, né? Então, aterro sanitário é a solução, mas para isso o consórcio e a criação da região metropolitana ajudaria de forma considerável, inclusive na criação, por exemplo, de guardas metropolitanas, né? A violência é um problema sério na região, a gente precisa, como eu falei, investir na investigação, mas eu preciso do policiamento ostensivo preventivo. Dentro das funções constitucionais, por exemplo, o papel da guarda é extremamente importante na presença em praças públicas. E as cidades, por exemplo, do ABC Paulista, das regiões metropolitanas de São Paulo, que criaram as guardas civis metropolitanas, tiveram seus índices criminais reduzidos, também pela presença da guarda, mas aí tem um outro contexto que é a questão do monopólio do crime lá exercido pelo PCC, né? Mas assim, trazendo para a nossa região metropolitana, a gente teria situações importantíssimas para alinhar e para alçar o desenvolvimento da região. Nós estamos recebendo, é bom dizer, esse complexo intermodal. Ilhéus vai saltar sua arrecadação em 4 vezes. Então, Barbosinha, Ilhéus vai crescer para o norte, para o sul e para cima, né? De forma vertical. E a região vai funcionar muito em razão dessa cidade que vai exercer agora a hegemonia, não mais Itabuna, pela oferta de serviço. Itabuna vai continuar ofertando serviço, mas Itabuna precisa estar conectada a esse grande circuito mundial de economia. E já que a gente falou de aterro sanitário, a Secretaria Nacional de Saneamento anunciou o fechamento do lixão de Itacaré, que vai ter agora uma coleta seletiva, vai ter um centro de triagem e esse material vem para o aterro sanitário de Itabuna. O secretário nacional Pedro Maranhão, acompanhado do prefeito Antônio Dionísio, empresários, secretários municipais, assinaram um termo de compromisso para o fechamento definitivo do lixão até junho de 2022. E a gente esteve lá, entrevistamos Pedro Maranhão, Kleber Isaac e mostramos um pouco da realidade atual e da proposta que é transformar esse centro de triagem para acabar com o lixão de Itacaré. Vamos ver a matéria. A Prefeitura de Itacaré e o Ministério do Desenvolvimento Regional assinaram na última quinta-feira, dia 10, o termo de compromisso para encerramento do lixão. O documento foi assinado pelo prefeito Antônio Dionísio e pelo secretário nacional de saneamento Pedro Maranhão.
Serão feitos diagnósticos das áreas, sondagem do terreno, melhorias imediatas para a redução da queimada a céu aberto, para a cobertura inicial dos resíduos e do plano de encerramento definitivo. A previsão do prefeito é que no mês de maio o lixão já não funcione e que a coleta seletiva esteja funcionando 100%, com o funcionamento pleno da unidade de reciclagem, paralelo às ações ambientais, educacionais e sociais. Estamos aqui ao lado do secretário nacional de saneamento básico do governo federal para falar um pouquinho desse lixão de Itacaré e desse trabalho em conjunto do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente alemão, da Prefeitura de Itacaré, para fechar esse lixão, dando dignidade às pessoas, às famílias, aos catadores, bem como recuperando a área degradada do meio ambiente aqui no sul da Bahia, que é um polo de turismo. Itacaré, que é reconhecida nacional e internacionalmente como um destino turístico. Olha, nós estamos muito felizes com essa parceria aqui, junto com a Prefeitura, prefeito Itacaré, com o consórcio aqui da região do sul da Bahia, com a GIZ, que é uma agência do Ministério do Meio Ambiente alemão, com o governo do estado também, tem o governo do estado. Então é uma parceria aqui que realmente nós nos damos a mão para realmente recuperar essa área degradada, como vocês estão vendo aí, com lixão no meio da Mata Atlântica, numa das regiões mais lindas do país, que é a região do sul da Bahia, uma das praias mais bonitas, conhecida internacionalmente. Então não tem sentido conviver com uma área tão degradada na Mata Atlântica. Esse aqui é o primeiro passo. O primeiro passo é começar a fazer os estudos. Todo o estudo de contaminação, de gaseificação, da parte que está da área que está contaminada, do rio Canoeiro que passa aqui embaixo, deságua lá no condomínio de São José. Então todo esse estudo para poder você daí partir para a recuperação da área degradada. Mas primeiro passo são os estudos. E isso nós assinamos e estamos iniciando os estudos já essa semana aqui da área do lixão de Itacaré. Bom, para nós é uma notícia maravilhosa, né? O encerramento desse lixão. Nós vemos o comprometimento da gestão pública, de Antônio Dionísio e toda a sua equipe, né? Queremos aqui também salientar que tivemos uma participação árdua nesse processo. Para mim é muito satisfatório fazer parte desse projeto do encerramento do lixão, eu junto com o Clebinho, ajudando a administração pública nesse sentido, né, que é um sonho de muita gente e de muitos anos, né. Eu só tenho que dizer da satisfação e da gratidão em ver cada dia mais os sonhos da nossa comunidade sendo realizados. Primeiro, parabenizar os poderes públicos, federais e municipais, que independente de ideologia e de partido, se uniram para resolver um grande problema socioambiental de nossa região, e que vai servir de piloto e de modelo para que outras cidades da região, que tem o maior corredor de Mata Atlântica do Brasil, que é a região sul da Bahia, a região do Cacau, também resolvam. Mas eu tenho certeza que a sociedade civil organizada, a qual eu participei, juntamente com o Dalmo Marques, e aí eu vou exaltar outras pessoas que estão nesse processo de levantar as questões do lixo Itacaré, o pessoal do Recicla Itacaré. Eles tiveram um fator fundamental de mobilização e de apoio para que esse evento hoje acontecesse. Essa assinatura dessa modalidade de fechamento do lixão, essa remoção para um outro modelo de reciclagem, de triagem, ou seja, todo esse modal que foi concebido teve apoio da sociedade civil organizada, e eu fico muito feliz, até grato mesmo, de poder ter participado desse movimento. E o Economia Verde, que é um movimento e agora vai se tornar um instituto, foi muito articulado em cima dessa ação, em cima das questões ambientais, sociais e governamentais e de governança que envolve o lixão. A TVI abraçou esse movimento para ele se tornar um programa. Também a Rede Cacau, com o Marçal, o Caliane, deram esse suporte, esse incentivo para a gente poder ter massa crítica, mas a TVI abraçou fortemente e a gente vai ser um espaço onde esse tripé, que parece ser divergente, pode ser congruente. Sempre a gente fala de que o desenvolvimento econômico vai destruir o meio ambiente, ou então que preservar o meio ambiente vai tirar empregos, que gerar empregos tem que ser com salários baixos. Então a gente tem que ter um fórum de discussão para que esse tripé, que hoje a próprio mercado de capitais, hoje a Bolsa de Valores de São Paulo, que é a 3B, ela já atesta que as empresas que se importam com essas três letrinhas,
ambiental, A de ambiental, S social e G de governança, elas têm uma maior valorização ao longo do tempo como ações. Então, quando até o mercado de capitais está atento a isso, a gente como sociedade civil, com pequenos empresários aqui da região, tínhamos que ter esse espaço, essa voz. E a TVI abraçou, e agradeço aqui a Barbosa e a você, Albert, por ter abraçado esse projeto, que vai ser uma voz, inclusive até de discussão, discussão não de debate acalorado, mas discussão intelectual. Uma coisa importante para o município de Itacaré, para a Bahia, né? Porque Itacaré hoje, Roberto, né? Como a gente falava aqui há pouco, é hoje a bola da vez no turismo, né? Aqui do Nordeste. Itacaré está conectado ao turismo internacional, né? O circuito internacional de turismo. Basta dizer que Itacaré tem resorts fantásticos como o Chai, figuras internacionais como Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França, sempre que pode está em Itacaré, né? Uhum. Então, Itacaré adiciona a marca verde ao seu turismo, mais do que necessário ter práticas construtivas, né? Práticas propositivas nesse sentido. Então, Itacaré ganha muito mais do que os investimentos que estão sendo feitos nesse sentido. Foi uma iniciativa muito boa e a empresa também, a iniciativa privada, né? A empresa de coleta do lixo, do aterro sanitário, está de parabéns porque investiu nessa ideia também, investiu em Itacaré para ter esse retorno, né, de marketing ambiental, que é muito importante. Porque hoje a gente ouve falar muito, Roberto, muitas empresas, até a Coca-Cola fala de meio ambiente, defende meio ambiente, mas na prática mesmo a gente não vê nada, né? Pelo contrário, as garrafas PET da Coca-Cola ajudam a poluir o mundo inteiro. O que a gente sempre defende, inclusive na geografia, é uma linha que a gente chama majoritária de geógrafos, defende o chamado desenvolvimento sustentável. Eu preciso retirar uma árvore dali para passar uma ferrovia, uma hidrovia, ou uma rodovia, melhor dizendo, mas eu vou retirar uma árvore dali, mas eu preciso plantar outras 10, mas eu preciso passar por ali. Então é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, né? Uhum. E isso é extremamente importante. Itacaré mostra que está disposta a fazer isso. Aí você vê a diferença do turismo implementado em Itacaré, que os operadores lá do turismo, os donos de hotéis e resorts, são majoritariamente do sul-sudeste do Brasil. Você vê bem a diferença do turismo em Itacaré e do turismo em Ilhéus, né? Uhum. Ilhéus tem condições naturais fantásticas, mas parece que o turismo não desloca, você não decola, né? Você vai em Ilhéus, o atendimento em Ilhéus não é bom. Não é bom, é péssimo. E é muito em razão disso, né? A gente precisa mudar. Eu acho que a Prefeitura de Ilhéus tem a oportunidade de fazer isso com o atual prefeito Marão. É importante repensar isso. Ilhéus tem condições fantásticas. Mas você falou, né? Itacaré, Maraú, e você vê que majoritariamente os empreendedores ali são do sul-sudeste do Brasil. Né? Exatamente. E tem uma outra mentalidade. Então, quando você investe numa atividade dessa de desenvolvimento sustentável, você está adicionando a sua marca. E o mundo precisa. Uma árvore, Barbosinha, vale muito mais em pé do que derrubada. Com certeza. Isso aí pode ser palco da gente outro dia, vir bater um papo aqui e falar sobre os rios voadores da Amazônia, né? Que cria aquele grande corredor de umidade que vem aqui para o sudeste, sul do Brasil, mas não só isso, Paraguai, Uruguai e Argentina. Uma parte do PIB da América Latina tem relação direta com o corredor de umidade da floresta amazônica, né? Que tem essa relação direta. Então, a floresta amazônica vale muito mais em pé do que derrubada. Agora também tem muita hipocrisia, né, internacional quando se fala em defender a Amazônia, né? Aí a gente vê Sting, a gente viu aí aquele cacique famoso que ficou junto com o Sting, né, muito tempo defendendo. Hoje até o Leonardo DiCaprio defende a Amazônia, mas o que é que eles fazem de concreto? Porque quem compra a madeira clandestina são os ricos, né? São os ricos europeus, né? Assim como compram as pedras de mármore e granitos que saem daqui, inclusive da Bahia, né? E de outras regiões do Espírito Santo. Então eles falam muito em meio ambiente do Brasil, eles se metem muito em nossa política interna do meio ambiente, mas na prática mesmo eles só prejudicam, né? A gente não precisa, Barbosa, de leis novas, né? Por exemplo, o Código Florestal, ele já prevê o manejo de áreas, né? Eu preciso retirar uma árvore, eu faço o manejo daquilo, né? E eu planto outras, eu mantenho áreas preservadas. Então, assim, eu preciso de controle. Quem é que está comprando, como que está comprando? Então, o Estado precisa disso, de controle, de fiscalização. Mas esse exacerbamento midiático, ambiental, isso realmente não ajuda. O que nós defendemos é o desenvolvimento sustentável.
Eu preciso defender o mico-leão da cara dourada, falando aqui do sul da Bahia, mas eu não posso matar de fome o silvícola que mora na borda da floresta, né? Então eu preciso mitigar a sobrevivência do silvícola, a existência do mico-leão da cara dourada. Então esse silvícola, ele pode adentrar a floresta e fazer uso de forma sustentável, né? A gente tem planos de manejos fantásticos. O que a gente precisa, Barbosa, não é de uma legislação nova, mas é de uma propositividade, de fiscalização e de ações nesse sentido. Então as prefeituras que são responsáveis em uma área nesse sentido do desenvolvimento sustentável, o próprio Estado, né? Os órgãos que fazem a fiscalização, como o INEMA, o IBAMA, precisam ter ações mais propositivas nesse sentido. O desenvolvimento sustentável é importante, as nações que se desenvolveram fizeram isso, estão repensando, porque a floresta amazônica ela tem riquezas lá e a gente deve explorar, mas isso de forma sustentável, né? Fazendo mitigação. Eu não posso admitir que a gente tem que deixar lá a floresta amazônica intocável, não. Eu posso tocar, eu posso retirar de lá gás, eu posso retirar de lá petróleo, eu posso retirar de lá ouro que eu vou precisar, nós estamos precisando, mas isso de forma sustentável, dentro de fazer um plano de desenvolvimento, um plano de mitigação, como a legislação já exige hoje. O que a gente precisa é que as instituições funcionem de fato e de direito. É isso aí. E eu acho que nesse caminho é que a coisa deve andar, né, Roberto? Bom, essa ocasião lá, o Albert estava lá presente em Itacaré, né, Albert? O representante do Ministério, né, do Meio Ambiente estava aí, né? E foi um evento importante para Itacaré. E a repercussão disso em Itacaré, diante dos empresários, né, dos moradores, das pessoas que investem lá em Itacaré, Albert? Olha, Barbosa, repercutiu muito bem, é um assunto polêmico, um problema de mais de 20 anos, em que gestões e gestões passavam, faziam planos como elefantes brancos, que nunca iriam resolver o problema em curto prazo, né? Talvez em longo prazo, ou nem resolvesse, a depender. O setor turístico, a hotelaria, os sindicatos, os ativistas ambientais comemoram essa situação. O prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, que é presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Sul Bahia, que tem mais de 15 cidades associadas, ele comprou a briga mesmo, Barbosa, e tem atuado de forma firme na cidade, com licenças ambientais rigorosas. A população comemora e vai ter que haver uma adaptação, principalmente na questão da coleta seletiva, né? E aí, como a gente bem disse aqui no programa, vai partir da educação, vai partir do ensinamento nas escolas, para se mudar esse comportamento cultural de lixo na rua, lixo de qualquer forma, tudo misturado, ser algo bem organizado. E a Câmara de Vereadores também tem atuado com relação a isso e desenvolvido ações como estas para tentar o quanto antes pôr em prática, Barbosa. O lixão em maio o prefeito já quer fechar, mas de forma definitiva deve acontecer o fechamento em junho. Então tudo isso são aspectos positivos de uma gestão voltada para o ambientalismo, para a sustentabilidade, né, e para a economia, porque vai gerar emprego e renda com a questão das reciclagens, da organização de todas. Inclusive, Albert, Itajuípe também já fechou aí contrato para a coleta dos resíduos, né? E nós temos também Ilhéus, que teve uma resistência no início, o prefeito Mário Alexandre, porque ele queria fazer o seu próprio aterro sanitário, já tinha começado, né? Eu tive vontade de conversar, inclusive, com a primeira-dama, que nos falava sobre essa resistência de Ilhéus, que era devido a isso, porque eles não queriam deixar os coletores, né, aquelas pessoas que não têm condições de sobrevivência, catavam lixo ali, né, no lixão de Ilhéus, e essas pessoas tinham que ter uma destinação. Para onde essas pessoas iriam, o que é que elas iam sobreviver. Então, Ilhéus resistiu um pouco mais, mas agora já assinou o contrato também e pretende desviar aí 90 toneladas de resíduos do aterro sanitário de Ilhéus. Então, aos poucos, né, essa questão do aterro sanitário vai se consolidando, e isso é bom porque, como o Roberto falava aqui, essa empresa, esse aterro sanitário,
ela não pode sobreviver só com Itabuna e com Ilhéus, né? Então hoje já tem Itacaré, Itajuípe, e a tendência é que venham essas cidades da microrregião Cacaueira para o aterro sanitário. E aí sim, Roberto, eu volto àquela coisa da região metropolitana. Aí a gente começa a ter na prática a região metropolitana. É importante você falar isso, Barbosinha, que porque o aterro, porque na verdade a região metropolitana, Cacaueira ainda não foi pauta para votação, não se criou uma PL, né, um projeto de lei na Assembleia Legislativa. Na verdade a gente carece na nossa região de representatividade política. Quem são nossos deputados estaduais aqui? Exatamente. De Itabuna, nós não temos representação. Temos, né? Para levar essa discussão lá para a Alba. Então, assim, a gente precisa, a população precisa acordar para isso, né? A gente precisa de representações políticas para a gente levar essa pauta para a Alba, né? Porque a Alba não vai pegar do nada, vamos pensar, se a gente não tiver gente da região defendendo essas pautas. Uhum. Pois é. Bom, uma outra iniciativa do governo do estado, da Bahia, né? É a questão de uso das câmeras privadas, né, para inquéritos policiais. Você que é da área de segurança, Roberto, em São Paulo hoje os policiais já carregam suas próprias câmeras, os policiais militares, né? E aqui na Bahia isso não acontece ainda, mas o governador quer usar as câmeras privadas. Outra coisa também aqui em Itabuna, o vídeo monitoramento. Eu queria falar sobre isso porque o vídeo monitoramento até então não funciona bem em Itabuna, embora tenha muitas câmeras já. O que é que você sabe disso, Roberto? E o que é que pode melhorar através dessa iniciativa? O que é importante, né? Primeiro, toda atividade pública um dos princípios da administração pública é a publicidade. Então, qualquer atividade de polícia, a não ser atividade de investigação que tenha sigilo, tem que ser filmado mesmo, né? Uhum. E assim, um dos reflexos disso, exemplo, a Rota em São Paulo, que era o batalhão com maior índice de letalidade. Depois que as câmeras foram instaladas, a letalidade foi reduzida em 90%. Uhum. É um indicativo importante a ser estudado. O governo do estado da Bahia deve estar implementando nos próximos meses aí o monitoramento das atividades policiais. O uso de câmera privada, de monitoramento privado, é preciso ter uma lei, Barbosinha, para que obrigue essas pessoas a utilizar, a fazer a recepção dessas imagens. Por exemplo, qualquer lugar desenvolvido no mundo, e aqui eu vou citar Nova York, né? Nova York, na gestão do prefeito Rodolfo Giuliani, que implementou uma política lá chamada de tolerância zero, né? Que é a teoria da Blue Windows, da janela quebrada. Ele trouxe um projeto de lei, essa lei foi aprovada e toda pessoa para colocar sua câmera de monitoramento na rua, ele precisava da autorização do município. Uma vez o município autorizando, essa câmera estaria integrada, imediata, em tempo quente, ao sistema da prefeitura. Então, a prefeitura Barbosinha teria acesso imediato. Teve uma situação aqui na rua A, rua B, ele já ia monitorar quais são as casas que tem monitoramento, já via a internet, já tinha em tempo quente a passagem disso. Integrado ao monitoramento, o sistema de inteligência. Eu quero saber o veículo, placa tal, qual foi o destino. E aí todas as câmeras que viram, ele vai me dar em uma inteligência artificial qual foi o caminho disso. É super importante. Com certeza. Eu acho que aí a gente precisa pensar em uma lei nacional que determine isso, para que os municípios, quando for autorizar, ele requeira isso da pessoa que vai colocar uma câmera em espaço público, né? Já que ele está monitorando a porta dele, a rua é pública, a calçada é pública, embora Exatamente. a responsabilidade de manutenção seja de quem mora em frente. Então, tudo isso passa por uma discussão. Isso é super importante na questão da segurança pública. Roberto, muito obrigado por você ter vindo ao programa. Eu já considero você um parceiro do TV News e eu gostaria que você voltasse na próxima semana para a gente falar mais um pouco aí, acompanhar essa guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Ver até onde isso vai. Barbosinha, eu que agradeço o convite, Lucas, muito obrigado aqui pela receptividade. Estou à disposição, somos parceiro, pode nos convidar que a gente estará sim aqui para bater esse papo. Ok. Sim. Bom, diga, Albert. Sinta em casa, fique à vontade, vamos ser me sinto em parceiros casa. Muito e obrigado. tá sempre junto aqui no TV News com muita informação e pode ter certeza que eu vou lhe procurar para umas entrevistas em área externa também. E falando em segurança, né, Barbosa, a violência em Ilhéus ela é muito forte. E o homem teve uma moto roubada e foi agredido por criminosos no último final de semana e deixou um cidadão de bem com o rosto deformado, algo muito triste. Vamos ver na matéria.
Homem identificado como Ricardo foi mais uma vítima da violência de Ilhéus. Ele que é funcionário de uma rede de supermercados na cidade e teve sua moto CG Honda roubada nas imediações do distrito de Itariri, na zona norte da cidade, na noite do último sábado, dia 12. Com várias lesões pelo corpo, inclusive nos olhos, o homem foi socorrido pelo SAMU para a emergência do Hospital Costa do Cacau. Violência, né, brutal aí. O cidadão ficou com o rosto totalmente deformado, né, Albert? Verdade, Barbosa. As ocorrências são muitas em Ilhéus e ele que é como foi dito na matéria aí, servidor de uma rede de supermercados. Eu acho que trabalhou muito para conquistar a sua motocicleta, além de ser roubado, a ousadia da bandidagem de ainda espancar um cidadão de bem, né, como foi feito ali no último sábado. É isso aí. Bom, eu vou chamar Gustavo agora, né, já que a conexão caiu naquela hora, a gente estava ao vivo aqui, a conexão caiu. Gustavo Magalhães, direto de Vitória da Conquista. E aí, meu amigo, estamos de volta. Estamos de volta. Tinha que ter uma estreia, né? Tinha uma estreia para poder a gente marcar e ficar marcado. Foi, na verdade, caiu a luz do prédio inteiro, então, mas é isso mesmo. É para batizar. Batizar a minha estreia aqui no TVI e com certeza aproveitei para assistir a entrevista do Roberto, né, e foi muito interessante conversar e ouvir vocês falando com relação ao grande polo de Ilhéus Itabuna, que já é de fato, já existe, então foi muito interessante ouvir sobre vocês conversando sobre isso. Ô Gustavo, você falou na queda de energia. Eu pensei que isso era uma exclusividade aqui do sul da Bahia. A Coelba, essa empresa que foi privatizada pelo grupo espanhol Neoenergia, está prestando um péssimo serviço à Bahia. Aqui, por exemplo, nós temos queda de energia constantemente. Tivemos, inclusive, prejuízos materiais com quebra, queima de equipamentos. E eu pensei que isso era uma exclusividade só do sul da Bahia, mas aí também parece que a Coelba age da mesma forma, né? Os serviços da Coelba realmente eles deixam a desejar na Bahia inteira, né? E aqui em Conquista, eu me lembro no ano passado, no final do ano passado, teve um bairro próximo que ficou sem luz mais ou menos um mês, e sem explicação alguma. Não havia explicação plausível para isso. E depois das chuvas também, aquele grande volume de chuvas ali, tudo bem, que a gente teria grandes problemas com a rede de energia, mas nós temos um bairro aqui chamado bairro Lagoa das Flores, ele fica próximo à Conquista, descendo a serra próximo à Conquista. O Lagoa das Flores, em certos pontos do Lagoa das Flores, está sem luz até outro dia, até tipo uma semana, 2 semanas atrás. A gente sofre um pouquinho com a Coelba aqui. O serviço da Coelba e o serviço da Embasa. A Embasa, eu não sei, Barbosinha, se aí em Itabuna, aliás, eu sei porque eu morei em Itabuna, sei como é. A Embasa gosta de abrir o buraco, né? Porque aqui o asfalto vem novo, a Embasa leva um mês e ela abre o buraco e fica aquele murundum, aquela depressão, ou então aquele quebra-molas feito pela sistema de saneamento da Embasa. A Embasa também gosta muito de deixar a população de Conquista alguns bairros sem atendimento, principalmente os bairros mais carentes, porque Conquista, como vocês estavam conversando do tamanho de Ilhéus, que eu acho que Ilhéus ainda continua sendo o maior município entre Ilhéus, Itabuna e Conquista. Eu estava aqui pescando para poder passar para vocês. Nós temos aqui 343 mil habitantes, a terceira cidade da Bahia, um dos maiores PIBs do Brasil, e possui 3 milhões 254 quilômetros quadrados, não, é 3.254 quilômetros quadrados, ou 186 quilômetros quadrados. São 186 quilômetros quadrados no município de Conquista. E vários distritos. E a gente, como vocês estavam se referindo ao polo de Itabuna e Ilhéus, que eu conheço bastante, tanto que se mistura ali, as cidades se misturam, aqui em Conquista nós temos, no mínimo, ao redor, no mínimo umas 30 cidades que necessitam, que precisam diretamente de Vitória da Conquista, né? Cidades grandes como Itapetingas, como Jequié, como Guanambi, que está 200 quilômetros, mas também precisava até recentemente com a questão do aeroporto.
E cidades pequenas, né, Poções, Planalto, são cidades que estão próximas aqui e que precisam, tanto que nós temos também a nossa central com relação à saúde, nós temos o hospital também, inclusive, não sei se você sabe, Barbosa, nós temos a central de atendimento, como chama do hospital, aquela central do hospital de onde vem todo mundo para cá, nós temos Bom, esqueci, me falhou a memória. Hoje eu estou péssimo de memória. Foi a queda da luz que caiu minha memória. Nós temos a central aqui e a responsabilidade de administração dessa central médica do Estado é do município de Belo Campo. Conquista não participava, até pouco tempo atrás não participava, porque houve uma discussão política, foi na época do prefeito Wesley Guzmão, não foi nem na época da prefeita Sheila. Mas, enfim, nós temos também aqui um grande polo e aqui uma cidade ao redor de Conquista, nós temos muitas cidades que precisam. E como você começou falando, os serviços de Coelba e Embasa aqui são realmente deficitários pelo tamanho, talvez, do distrito. Nós temos um assunto um dia que eu vou puxar com você, que vocês não sofrem com isso, mas eu vou trazer aqui um convidado breve sobre a Via Bahia, que é uma terrível. Nós temos esse problema que a Via Bahia, que administra a BR-116, que corta a cidade de Vitória da Conquista, que é o nosso terror, o nosso pesadelo maior, que é a Via Bahia, e eu vou, qualquer hora dessa, vamos comentar sobre esse problema da Via Bahia. Ok, Gustavo. A Via Bahia, né, que administra aí também a duplicação ali, o acesso Salvador-Feira de Santana, né, e que não faz um bom trabalho. Quanto à Embasa, né, você falou da Embasa, Itabuna não é atendida pela Embasa. Aqui é uma empresa municipal de água e saneamentos que é a Imasa, mas também não fica atrás não. Você vê que ela é gerida pelo município, mas briga com o município, porque o município asfalta uma avenida, uma rua, a Imasa não faz um planejamento antes, e aí depois que asfalta ela vai lá e quebra, para fazer uma ligação, para consertar um vazamento. E aí estraga o asfalto e fica tudo esburacado. Então, assim como aqui também é. Só que aqui é Embasa. Eu me lembro. De Embasa. Já Ilhéus é Embasa. Ilhéus também é Embasa. E Ilhéus até a Embasa fez um trabalho bom, ampliando aí a questão do saneamento básico. Mas também presta esse de serviço aí, fazendo buraco na rua, né? Verdade, e é uma realidade das pequenas cidades da região. Itacaré é um exemplo, uma cidade turística, e muitos dos transtornos no verão, na alta estação, é provocado pela Embasa. Porque o município ele se prepara, organiza, faz os preparos necessários para a alta estação, que a cidade fica com 100% de ocupação, e a Embasa vem e de repente destrói uma rua como um todo. Eu acho que a forma como eles implantam esse sistema é errado. Eles colocam o saneamento básico no meio das avenidas. É errado. É muito equivocado como se faz. E a Coelba, se falando de Coelba, é como se fosse o ano todo de Natal. Só que o Natal a gente tem luz e esperança. E com a Coelba a gente tem escuridão e desesperança. E né? Desesperança, infelizmente. Porque a conta sempre chega mais alta. É bandeira vermelha, é bandeira amarela, só falta bandeira roxa, né? Verdade. E quando não paga, corta imediatamente. Mas o serviço não é bom. Eu vou aproveitar, Gustavo, que você está aí, eu vou acionar também aqui o Rui Machado, que é o nosso comentarista político, né, que está aqui com a gente. Ele vai falar daqui a pouquinho sobre a desistência da candidatura da primeira-dama de Itabuna, a Andréa Castro, que era candidata a deputada estadual e desistiu. E a gente quer saber por quê, né? Daqui a pouquinho o Rui vai falar. Bom dia, Rui. Bom dia, Albert. Bom dia, Rui. Bom dia. Já estou acordando agora. Barbosinha, bom dia para você também. Bom dia. Bom dia para o nosso amigo ex-secretário que estava aqui presente também. Roberto José. Roberto José. Bom, e ali a gente está com o Gustavo de Vitória da Conquista, o Gustavo Magalhães. Pois é, Gustavo, então os problemas daí são parecidos com os daqui, né? Mas temos coisas boas também, viu? Quando a gente puder, nós temos notícias boas aqui. Tá certo, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação. Gustavo também, quem não sabe, o Gustavão, ele tem o momento dele de DJ. É um grande DJ, né? Além de advogado, além de radialista, é o DJ aí que faz grandes eventos aí em Vitória da Conquista e na região, né, Gustavo?
Com certeza. Região, Salvador, muito lugar, multiuso. E a gente vai falar muito sobre isso também aqui, que aliás vamos trazer notícias boas e coisas também interessantes com relação a entretenimento, arte. A gente vai estar aqui direto. Um abraço a todos, muito obrigado, até amanhã. É isso aí. E hoje tem programa na Mega FM aí, ou não tem hoje? Tem, programa legal, eu vou convidar todos. Então, já que a gente vai começar agora a difundir, a TV News vai para o mundo inteiro, a gente tem um programa legal todos os dias, às 19 horas, na Mega Rádio, é www.megaradiovca.com.br, vou estar lá falando e mandando um abraço para todo mundo. Inclusive, aí eu queria só aproveitar, toda segunda eu participo também com o Rio do Mota e Del Filho na Rádio Baiana em Ilhéus, então, ou seja, ó eu aqui aparecendo. Olha, Gustavo, vou fazer o lançamento aqui de um convite, hein? O TV News vai ter um quadro às sexta-feiras, né, Barbosa? De música e arte. E quem sabe você vai estar aqui com a gente fazendo essa balada aí, quem sabe, né? Ao vivo. Ao vivo. Como diria, Albert, um amigo meu, pode marcar outra coisa que essa já está marcada. Fale sobre outra coisa que essa já está marcada, tá? Show de bola. Valeu, Gustavo. Um abraço a todos de Vitória da Conquista. A gente quer chegar aí com força aí, ter audiência aí nessa bela cidade. Obrigado, Gustavo. Rui, o que é que houve com a primeira-dama, Rui? A desistência da campanha aí para deputado estadual. Esse desgaste aí com os moradores da periferia, das áreas ribeirinhas, onde teve a enchente, o prefeito e a própria secretaria não atenderam aí as expectativas desses moradores, isso contribuiu para a desistência dela, Rui? Acredito que não. Acredito que não, Barbosa. O que contribuiu mesmo foi o peso político do prefeito de Ilhéus, Marão. Você veja o seguinte, o Marão tem caminhando aí para dois mandatos de prefeito da cidade de Ilhéus. Abraçou o senador Otto Alencar, abraçou o governador Rui Costa, tá? E foi fiel companheiro no longo desse tempo. E ele chegou primeiro ao partido que o prefeito Augusto. Tá? E o acordo não era esse, de sair as duas primeiras damas. O acordo era sair a primeira-dama de Ilhéus, tá? E o prefeito Augusto indicava o candidato a deputado federal para fazer a dobradinha. Só que, na chegada de Augusto ao poder, ele lançou a esposa dele candidata a deputado. E o Marão não ficou satisfeito. Então vinha procurando o governador e o senador Otto Alencar para dar uma posição, porque ele tinha prioridade dentro do partido pela fidelidade de 6 anos, 7 anos dentro do partido. Não poderia chegar assim e perder o posto, já que ele vai ficar sem mandato, né? E o Augusto ainda tem 2 anos e meio de mandato. Tá? Então houve o consenso, houve uma negociação, o prefeito Augusto aceitou, viu que seria prematuro o lançamento da secretária Andréa, tá? E tudo se acomodou, está acomodando. Eu acho que foi uma posição certa do governo do estado, do prefeito Marão e do prefeito Augusto. Né? Porque o Augusto, quer dizer, ia trabalhar aí para a deputada dele, que é a nossa primeira-dama, ia deixar um pouco a administração à parte, porque o envolvimento era total, se tratava da esposa dele, tá? E isso Itabuna seria prejudicado politicamente. Não, agora ele vai ter tempo de trabalhar, vai ter tempo de tocar o seu governo, de fazer grandes reformas, que já está começando agora. Acho que é em primeira mão até o nome do ex-vereador e funcionário da prefeitura, José Raimundo, da Secretaria de Indústria e Comércio, que é uma pessoa que tem livre trânsito, tá? Dentro do empresariado de Itabuna, além de credibilidade e conhecimento político e técnico. Então, eu acho que o motivo maior da saída da primeira-dama da disputa foi essa negociação que houve entre o prefeito de Ilhéus, o senador e o governador, e acatada pelo prefeito Augusto Castro. Essa notícia que você dá aí do Zé Raimundo, né, para a Secretaria de Indústria e Comércio, eu vejo como uma boa iniciativa do município, porque o Zé Raimundo era subaproveitado. Eu acho que tentaram enterrar o Zé Raimundo ali na parte da tesouraria, e ele, pelas relações comerciais que ele tem, né, um cidadão que realiza um fórum empresarial, que reúne o maior PIB da região sul da Bahia, né, todos os anos aqui no sul da Bahia, realmente era para ser visto de outra forma, né? E os prefeitos que passaram não enxergaram isso
Então o Zé Raimundo está de parabéns e a Prefeitura também está de parabéns porque pega para o seu quadro uma pessoa capaz, uma pessoa bem relacionada e competente, né, Rui? Barbosa, além disso, o prefeito, você sabe que compromisso é compromisso. E o prefeito tentou armar um secretariado em cima de compromissos políticos, tá? Mas acontece o seguinte, a maioria não disse para que vieram. Estão atrás mesmo é do subsídio de vereador ou de secretário e não de trabalhar por Itabuna. E quem é que aparece aí dos secretários? Eu digo, não tem. Agora as pessoas têm medo de falar, tá, de dar sua verdade sobre os fatos. Tá? Você tem que dizer, rapaz, o que acontece. Eu não estou aqui para agradar prefeito, nem vice-prefeito, nem secretário, ninguém. Eu estou aqui para dizer o pensamento do povo, o que o povo pensa. Tá? E o povo pede uma reforma imediata. E não é só de um nem de dois secretários, não, de meia dúzia de secretários. Tá? E eu acho que o prefeito vai atender, que ele já sentou, já viu que o governo está parado, o que ele está fazendo não está sendo divulgado na realidade. Tá? Então está faltando entrosamento do secretariado. Você sabe que secretários têm que trabalhar em conjunto com aquilo que o prefeito quer, mas aqui não, cada um quer fazer e não faz nada. A realidade é essa. Mas eu acho que a situação pode melhorar, tem que melhorar, tá? E nós aguardamos que o prefeito tome essa atitude. Ô Rui, uma interrogação aí que os moradores de Itabuna fazem sempre com relação à Secretaria de Trânsito, porque se multa muito, tem muitos radares, tem câmeras aí por todo lado, e para onde vai o dinheiro dessa arrecadação das multas? A cidade não tem sinalização vertical, não tem sinalização horizontal, os semáforos são da década de 80, tudo quebrado, né? Toda chuva para o que tem. Enfim, para onde vai esse dinheiro? A cidade esburacada, os carros quebrando, principalmente suspensão. E aí, Rui, para onde vai o dinheiro da Secretaria de Trânsito de Itabuna? E eu não falo só desse mandato não, do Augusto Castro, viu? De todos os mandatos, porque isso, né, vem de muito tempo, essa situação do trânsito de Itabuna. A gente só vê as viaturas enfeitadas parecendo penteadeira de bordel, passeando na rua, multando, muitos guardas bem vestidos, bem uniformizados, mas a gente não vê o retorno do dinheiro na prática. É um assunto recorrente em Itabuna, promessas de campanha. Ilhéus também, viu? Né, para resolver a situação. Mas vamos falar agora de Itabuna, porque o Rui está comentando aí. Problemas recorrentes, promessa de campanha para se resolver, já estamos na metade do mandato e nada de resolver, não é, Rui? O primeiro ano de administração é focado em quê? No planejamento. Em qualquer município, em qualquer cidade, mas, em qualquer empresa. O prefeito Augusto Castro prometeu na campanha que em 100 dias resolveria o problema do transporte coletivo, da segurança de Itabuna e da saúde. Ô Barbosa, nenhum administrador... Não, mas é ele que prometeu. Nenhum administrador que pega uma prefeitura do porte de Itabuna, de Ilhéus e da região aqui, cidades grandes, tem condição de arrumar a casa em 100 dias. Mas para que promete, né? Mas, isso é política, não, você conhece muito bem. Para ganhar o voto. Mas então acontece isso, não é só para ganhar o voto, não. E depois não cumpre, né? Ele tem que ter um plano de governo. Mas quando chega lá que vê a casa totalmente desarrumada, não estava arrumada do jeito dele, cada um arruma do seu jeito, tá? E ele vem procurando arrumar. Em primeiro lugar, o prefeito tem que fazer um planejamento, ir para Brasília direto atrás de emendas, porque o governo do estado não tem condições de bancar obras de um município como Itabuna, tá? E de infraestrutura, que eu digo, porque Itabuna é carente. Você vê o seguinte, o Marão abraçou o governador, abraçou o senador dele e Ilhéus foi contemplada com tinha o quê? Projetos já prontos, tá? E Augusto tentou fazer com sua equipe aí, trouxe até 2 bons técnicos de Salvador, que era do ex-prefeito ACM Neto, tá? Mas o resto também não teve ajuda de outro secretariado. Tá? Então tá aí. Agora Ilhéus realmente ganhou várias obras importantes, principalmente na saúde, né? Aquela maternidade, infanto juvenil também, com a parte de pediatria e a parte de UTI, neonatal. Muito importante. Eu tive a oportunidade de ir lá conhecer por dentro aquela maternidade, muito grande, por sinal, maior do que o Manuel Novaes aqui em Itabuna, e vai atender muito bem os municípios aí, a gente espera, né, do entorno de Ilhéus. E o Hospital Costa do Cacau, que já vem fazendo um bom trabalho,
né? Não só para o município de Ilhéus, mas para todos os municípios em torno, inclusive para Itabuna. Então foram obras muito importantes que Marão ganhou, né? Além da ponte, né? Além da a ponte duplicação do Pontal. que é uma ponte que vai servir para a duplicação da rodovia, né? E recentemente a assinatura para a construção de uma policlínica regional em Ilhéus. Exato. Sendo que a que atende a região É a de hoje é a Itabuna. policlínica aqui de Itabuna. Agora eu falei da duplicação aqui, eu não concluí, deixa só eu concluir, né? Não é a duplicação da rodovia aqui, Ilhéus e Itabuna, não. Essa rodovia é a que vai ligar Porto Seguro, né? Passando ali por Una, Canavieiras, até chegar à ilha de Itaparica, né? Pegando ali Maraú, Ela nasce e vem por Valença. Belmonte. Porto Seguro, Belmonte, Cabral é Belmonte. É a BA-001, Canavieiras. É a BA-001, eu falei 415, perdão. É a 001 que vai até Valença e depois pega aí a Itaparica e a ponte que vai ser feita para chegar em Salvador. Agora, Barbosa, voltando ainda para Ilhéus, só para completar. Você sabe que a topografia de Ilhéus é uma topografia horrível, acidentada. É muito com parecida vários com a de problemas. Salvador, né? Além de ter vários distritos, Itabuna tem 2, tá? E Ilhéus passa de 20. Tá? E outra coisa, o prefeito trabalhou lá nas encostas também. Trabalhou muito bem. Então, a administração do prefeito Marão superou as 4 administrações do ex-prefeito Jabes, de Lírio, que foi prefeito, de Valderico. Superou todas. Mas isso graças às obras do governo estadual, Sim, né, Rui? graças ao cunho político dele. Dele saber trabalhar politicamente. Mas essas obras, Rui, você não acha que viriam de qualquer forma para Ilhéus, seja qual fosse o prefeito? Porque são obras estruturantes para um Porto Sul, um projeto modal que vai acontecer, aí já está acontecendo, né? Com a ferrovia, com o porto, com o aeroporto. Certo, Ilhéus mas depende da vontade né? política, né, Barbosa? Eu não vou pegar e contemplar uma cidade que seja, eu como governador, seja adversário minha. Mas no caso de Ilhéus, eu acho que cairia no colo de qualquer outro prefeito, viu? Mas cairia, né? Não vamos se não fosse apostar. Marão, seria outro, né? Ilhéus realmente foi contemplada por esse projeto macro, né? Olha, o nome lá em Ilhéus para sucessão são nomes fracos que tem. Mas o Valderico está sem chegando conhecimento. forte aí, viu? E se o Assemineto ganhar para o governo do estado, o Valderico Júnior vai fazer frente a Marão e a qualquer outro candidato que aparecer em Ilhéus. Olha, vai depender também da equipe que ele venha formar, do conhecimento técnico dele, administrativo. A gente não pode apostar em uma coisa que a gente nunca viu, não conhece. Apostar só na figura. Então eu acho que Ilhéus tem que mudar, tá aí tem tudo que aparecer gente nova, né? Para mudar. Itabuna também, apesar de não termos nomes aqui. Tá? Mas a verdade é essa. A Itabuna já teve aí agora o Augusto Castro, né, um nome novo, é uma pessoa nova, apesar de ter sido já deputado estadual, mas é uma pessoa nova na política, né? E a gente torce pelo sucesso dele para que, através dele, venham outros novos. Com certeza. Porque os 2 últimos que tiveram oportunidade, inclusive o Vani, não soube aproveitar. Eles não souberam aproveitar. Não, né? Vani você pode riscar como prefeito. Não disse para que veio. Azevedo, apesar de ter uma popularidade muito grande, também errou muito. Exatamente, continua errando. E eles foram responsáveis aí, boa parte, né, pela volta do ex-prefeito Fernando Gomes. Porque as pessoas cansaram de apostar no novo e dar errado. E Itabuna não pode mais errar. Uma cidade que já parou no tempo aí quase 20 anos. Né? Estava falando há pouco aqui de Vitória da Conquista, que há 40 anos atrás era menor que Itabuna e hoje é a 3ª cidade da Bahia. Caminhando para a 4ª já, ou 5ª. Não, caminhando, está em 2º lugar na população, né? Em população. Em 2º lugar depois de Feira de Santana. Então, são 300 mil habitantes e economicamente falando, é uma cidade pujante hoje, né, Rui? Com algumas indústrias, um parque industrial forte. Então, Itabuna precisa também se estruturar, se reestruturar, porque ficou dependente muito tempo só da cultura do cacau e prefeitos que administraram muito mal essa cidade, né? E a gente torce que o Augusto não vá nessa linha aí, pegue uma outra linha. Eu acho que ele já errou ali em algumas coisas, principalmente na questão do transporte público e na própria questão estrutural mesmo da cidade. Eu acho que ele precisa ainda acertar com bons secretários que realmente arregassem as mangas e trabalhem porque a cidade precisa. Barbosa, quando você disse que Itabuna fala no cacau, eu não acredito mais no cacau. Eu acreditava na saúde, que Itabuna era o polo de saúde do sul da Bahia, do interior da Bahia. Nós perdemos para a Vitória da Conquista. Tá? Depois veio o quê? Na base da educação, polo estudantil, com faculdades, universidades e tudo, mas você não vê o impulso da sociedade, porque é muito fácil você criticar.
Vem a associação, critica, vem o Rotary, critica, vem o Laios, critica, vem a maçonaria, critica, mas ninguém toma a linha de frente para dizer, eu vou ajudar porque eu sou itabunense, tenho meus interesses. Tem os empresários de Itabuna que criticam, mas de braço cruzado debaixo da marquise, não sabe reivindicar, não sabe cooperar. O prefeito quer administrar com todos, qualquer prefeito, com toda a sociedade, com todos os clubes de serviço. Agora é preciso que exista boa vontade da população também, da população, que eu digo, empresarial, tá? Para poder dar o pulso à cidade. Exatamente. Ilhéus está aí decolando no turismo, que ele vai vender o quê? Turismo. Depois da ferrovia e do Porto Pronto, aí muda. Itabuna vai passar a ser uma cidade dormitório, da peãozada, né? Da peãozada. Porque os grandes empresários ficam na grande estrutura que tem a cidade de Ilhéus. Então nós temos que brigar, temos que lutar e nos unirmos. Exatamente. É o meu pensamento. A palavra-chave é essa aí que você falou, a união. Itabuna precisa muito de união. E a TVI, Rui, já faz o seu papel de desenvolvimento dessa região na área da comunicação, porque é a primeira e única televisão por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, né? Isso é uma importância muito grande para a cidade, porque é a única fora do Rio e São Paulo. Olha o que eu estou falando, então é uma coisa de Brasil. E a TVI hoje, com a parceria com algumas produtoras, né, da Bahia, lança alguns produtos inéditos. Eu estou na linha aí com a Aline Cléa, ela é da Cinearte Salvador, vai falar com a gente, já que novos produtos, né, serão feitos e veiculados na TVI para todo o Brasil. São produtos que vêm com recurso do BRDE, da Ancine, e a Aline é uma das responsáveis por isso, né? Foi ela que ajudou a desbravar o sul da Bahia aqui, trazer para cá essa inovação, de treinamento para o pessoal, de como funcionava essa questão da Agência Nacional de Cinema, né? E trouxe isso para que as produtoras do sul da Bahia comecem a enxergar esse novo mercado, esse novo horizonte que a TVI proporciona. Aline, bom dia, é um prazer ter você aqui, direto de Salvador. Olá. E eu queria que você falasse um pouco desse projeto, né? E dos projetos que estão já aprovados pela Ancine para a gente tocar aí. Olá, bom dia. É uma satisfação estar aqui com vocês no TVI News. Bom dia, Albert. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos e todas. Uma grande satisfação estar aqui, gente. Pois então, essa é uma novidade muito bacana. A gente está finalmente fechando com a Ancine, né? 4 contratos, são 4 produções inéditas na TVI, né? Uma produção de ficção chamada Aconchego, que a gente vai gravar aí em Itabuna, em uma fazenda. A gente já está negociando isso também. Temos 3 documentários, um que fala sobre os talentos do artesanato baiano, uma outra que fala sobre a trilha de Teodoro Sampaio, que foi o primeiro desbravador negro a cruzar e a desenhar toda a Chapada Diamantina. E temos também mais uma obra que a gente está finalizando, que é a Família X, que é uma família de escaladores, né, que fazem esportes radicais e tem uma história muito peculiar também na Chapada Diamantina. Então a gente está... e mais uma, são 4 produções, gente, que é O Reino da Bahia, é uma comédia baiana em que o afoxé... Filhos de Gandhi se unem com as muquiranas, dá um golpe de Estado, separa a Bahia do Brasil e elegem uma nova rainha que vai comandar a Bahia. A acarajé vai ser um produto internacional, o cachê dos artistas baianos vai ser internacional, então ela vai começando a trazer várias leis novas, o escambo volta a acontecer na Bahia. Então são várias coisas bem engraçadas, assim, é uma série muito bacana. Então a gente está muito feliz, né, de estar concretizando esse sonho, de estar trazendo e estar trabalhando ao lado da TVI. Barbosa é um parceiro incrível, a TVI é uma parceria maravilhosa e foi muito bacana a gente ter levado esse curso aí para Itabuna, ter trabalhado com as produtoras locais e poder agora estar realizando, né, essas 4 produções, trazendo recurso, trazendo postos de trabalho, emprego, né, para as nossas populações aqui do nosso estado. É isso aí, Aline. E você está de parabéns, né, pelo trabalho que você desenvolve na Bahia como um todo e trazendo aqui para a gente do sul da Bahia, né, para a TVI, esse trabalho importante que é preparar, capacitar também essa mão de obra nossa aqui
para que a gente também venha gerar emprego, venha gerar renda para o município, não só de Itabuna, mas de Ilhéus, de toda a região. Você está de parabéns. Agora, Aline, eu queria que você falasse mais um pouco sobre, nós temos ainda, além desses 4, né, que você citou aí, já aprovados pela Ancine, existem mais 12 projetos, não é isso? De outras produtoras, de outros parceiros, né? Daquela vinda sua aqui, daquele pequeno seminário que realizamos aqui, né? Isso, exatamente. Nós temos ainda mais 12 produtos desenvolvidos com produtoras locais de Itabuna e que nós estamos agora, né, abrindo novos editais da Ancine, que a gente vai novamente pleitear, né, essas novas produções com os produtores locais também. E isso é muito importante para o desenvolvimento da região, da comunicação, né, e tudo mais. Aline, eu quero deixar meu abraço a você, o abraço da TVI, um agradecimento por você fazer parte desse projeto de ampliação da nossa grade de programação, trazendo novos conteúdos e produzindo novos conteúdos aqui com a gente. Muito obrigado, parabéns a você, viu? O Anderson também, parabéns, que é diretor de cinema. Gratidão. E hoje a gente já exibe aqui na TVI já uns 2 documentários de vocês aí, feitos em Salvador, inclusive um no Pelourinho. É um documentário muito interessante. Sim, perfeito. Obrigada, Barbosa. Obrigada pelo convite. Agradeço mais uma vez. E estamos juntos nessa parceria que serão os primeiros de muitos que virão. Já fiquei ansioso e com fome. Falou do acarajé aí. Quem é baiano sabe. Isso, com a pimentinha, claro. É isso aí, dá um abraço no Anderson e a gente vai fazer uma entrevista aí depois com o Anderson, falando desse trabalho aí do cinema, né, da direção de cinema, como funciona e dos trabalhos dele aí. Perfeito, combinado, tamo junto. Valeu. Obrigado, Aline, um abraço. Aí, Rui, você que foi testemunha, né, da inauguração aqui da TVI há quase 18 anos atrás, há quase 18 anos, né? E aí eu queria que você falasse da importância disso, né? Inclusive o Baldo Dantas, na época, no pronunciamento aqui da inauguração, ele falava uma coisa muito interessante, né? Da importância da TVI, que talvez pouca gente visse de início, né? O que ele estava enxergando, a importância dessa TV, desse veículo, né? Apesar de termos 2 veículos abertos na cidade, 2 televisões abertas, mas a TVI vinha com a importância da TV por assinatura e da TV na internet. Não tenha dúvida, Barbosa, a chegada da TVI Itabuna na época foi assim, criou muita expectativa local, não só local como regional aqui, a nossa co-irmã cidade de Ilhéus. Tá? E você fez um investimento na época que deixou muitas pessoas assim, boca aberta, porque não imaginava que você viesse com uma estrutura tão grande como a TVI veio. Tá? E com um quadro de programas também que chamou a atenção aqui da região. Agradou a todos, agradou a todos. Agora, precisamos prestigiar nossa TV fechada. Precisamos prestigiar a TVI News hoje, que Barbosa sempre lutou à frente para que fosse implantado o sucesso dessa emissora na região. Então é uma alegria para todos e orgulho para os itabunenses. E ter um canal fechado aqui há 18 anos, no qual eu fiz parte da inauguração desta casa, a convite seu, com um programa aqui no ar, com o Reginaldo Silva, que tinha vindo de um canal aberto, grande sucesso lá. E nós implantamos o programa aqui também de muito sucesso aqui nessa televisão. Então aqui só agradecer a sua pessoa, a sua determinação de implantar aqui esse canal e estar tocando há 18 anos. É isso aí, Rui. Bom, a gente está chegando ao final do programa, mas eu queria ainda seu comentário, né, a respeito da política local aqui, porque você falava há pouco aí dessa desistência de Andréa Castro em função da candidatura da mulher do Marão, a esposa do Marão, que é a Soane, não é isso? Agora, Rui, você não acha que essa região tem potencial para eleger mais de 2 deputados estaduais? Se a gente comparar Itabuna, Ilhéus e todas as cidades do entorno com regiões metropolitanas, como o Roberto José falou aqui no programa, de outros estados do Brasil, né, que você tem representação política forte, por que dessa região não se unir para isso, né? Ao invés de limitar candidaturas, de aumentar essas candidaturas e tentar eleger o maior número de pessoas possíveis, né, para que essa cidade, essa região seja bem representada.
Barbosa, eu acho que a solução disso seria a implantação da região metropolitana. Em primeiro lugar, que vem aí no papel e nunca sai. Em segundo lugar, Itabuna e Ilhéus, a região sul, é uma cidade conhecida por vendedores de voto. Vendedores de voto. Aqui todo mundo é um cabo eleitoral. Chegam aqui mais de 70 pré-candidatos a deputados e deputadas aqui e vem buscar 100, 200, 300 votos. Cada um dá o seu preço e leva os seus votos. Isso é vergonhoso para a nossa região. Agora, uma cidade sem liderança como Itabuna e Ilhéus, não temos um deputado estadual eleito aqui, não temos um deputado federal eleito em Itabuna e Ilhéus, não temos, temos suplentes. Né? Não temos. É uma agora, regressão, né, Rui? Porque já tivemos deputados já federais. Tivemos federais, estadual, Itabuna e Ilhéus tinha o deputado federal, estadual, Itabuna a mesma coisa, mas acabou, cada dia que passa vai mudando a mentalidade do povo. Em vez de melhorar, vai piorando politicamente. Mas a culpa, Rui, essa culpa não é dos políticos que não trabalham bem para o povo, não fazem um bom serviço para o povo, porque o povo é o seguinte, há muito tempo eu ouvia falar assim, o povo não sabe votar, mas é muito pelo contrário, o povo sabe tanto votar que está aí sempre renovando, né, as câmeras, renovando os executivos, né? Nós temos esse exemplo. Né? Ô Barbosa, continua sem saber votar. Você tire pelo nível de nossa Câmara Municipal de Itabuna. Mas foi renovada. renovada. O povo sabe votar. Foi renovada, Rui. Renovada para pior? Mas renovou, mas aí é que está. É a esperança. Aí é que entra a democracia, Rui, a beleza do voto. Porque você tem 4 anos ali para escolher seus representantes. Se você escolheu errado, você corrige. E o povo de Itabuna, o povo de Ilhéus já fez isso. Sem falar dos votos de protesto. Sem falar dos votos de protesto. Agora cantores viraram vereadores, palhaços viraram deputados. Não, e outras coisas que não queremos falar aqui, né? Mas eu acho que o povo sabe votar sim, Rui. Agora sim, fica uma incógnita muito grande quando a gente vê alguns retrocessos. Aí, né? Mas também há uma explicação. Né? Aí, por exemplo, você vai para o âmbito nacional, nós temos hoje o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele não soube lidar com o Congresso, não soube lidar com a imprensa, não tem comunicação profissional. O que é que houve? Ressuscitou Lula como o maior populista do Brasil e as pesquisas estão dizendo aí que o Lula ganha a eleição. Veja bem, o presidente Bolsonaro, muitos acreditaram nele, tanto é que ele foi eleito aí presidente da República. Ele, com a boca fechada, produz mais do que quando ele abre a boca, que só fala bobagem. Fez um bom ministério, não tem a dúvida, tem algumas peças que a gente acredita. Agora acontece o seguinte, aí tá a cara do nosso eleitor em querer o retorno aí de antigos governantes. Aí tá a cara, é o que acontece a nível nacional. Mas hoje você não tem, Rui, você não tem nomes. Aí você vai para a terceira via, possível terceira via, né? Se é que existe terceira via. Aí você tem João Dória com 2%, que foi um péssimo governador de São Paulo, um grande empresário, um grande marketing. Ele é um profissional de marketing nota 10, eu conheço pessoalmente, conheço o trabalho dele. Agora, como governador, foi um desastre para São Paulo. Nós temos aí do outro lado o Alckmin, que seria a outra força do PSDB, agora se juntando ao Lula e jogando o seu discurso no lixo, porque ele passou anos e anos esculhambando com o PT e com Lula. E agora vai se unir ao Lula. Então ele perde toda a credibilidade do que ele falava. Aí você tem o Sérgio Moro, que era um juiz de carreira, que fez a Lava Jato um trabalho brilhante, mas aí foi para o governo Bolsonaro, se envolveu com a política e hoje está queimado perante boa parte da opinião pública. Ele que era um ídolo da população. O pessoal fazia até boneco para ele, para botar na rua. Era o super-homem da justiça. Então nós não temos uma terceira via. A população vai votar em quem? Aí aparece o Lula no momento de fragilidade do governo federal, com a economia explodindo, com o preço do combustível, do gás de cozinha. No mundo todo, não é, Barbosa? No mundo inteiro, não é só aqui. Mas ele caiu no colo dele esse presente de grego, né? A oposição soube fazer. A oposição soube fazer. O que ele não sabe é comunicação, Rui. Comunicação. O governo federal está fazendo obras brilhantes pelo Brasil, em rodovias e ferrovias, com a iniciativa privada. Exatamente. Ninguém sabe de nada, Rui, não se divulga. Aí o presidente da República faz uma live para 200 mil pessoas no Facebook e acha que o Brasil todo está vendo ele. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Quando você fala para 200 mil, você está falando para 1% da população, 20% da população, e olha lá. 10%. Só elege 2 deputados.
Mas, Nem Barbosa, 10%, é 1% da população. você quando falou no PSDB, o PSDB sempre foi a costela do PT, sempre apoiou o PT de Fernando Henrique, Montoro, Sempre. todo mundo sabe disso. E continuou aí. Você viu o desgaste que ele elogiava o Fernando Henrique, tudo bobagem, mentira, enganação. O Fernando Henrique foi o maior enganador da República. Tá? O Alckmin não é diferente não, é do mesmo grupo. MDB, quando as pessoas falam assim, porque Lula é ladrão, é muito fácil você atingir as pessoas. Agora, ele roubou sozinho? Onde estava o PMDB, o MDB, o PP, todo mundo? São os mesmos juntos, rapaz. E diga-se de passagem, né, Rui? Justiça seja feita. Prova concreta de roubo do presidente Lula nunca existiu. Existiu um apartamento no Guarujá, que a construtora iria presenteá-lo, e um sítio em Atibaia. Então, essas seriam as faltas graves perante a lei do presidente Lula. Se roubou, não existe prova contra ele, né? Diga-se de passagem, existe sim indício de que ele sabia do esquema que o PT fez no Brasil inteiro. Se ele quisesse governar, tinha que ficar calado. Exatamente. E deixar todo mundo meter a mão. Na verdade, o que a Lava Jato investigava mesmo eram os favorecimentos pessoais que Lula recebia. Exatamente. A Lava Jato, através do juiz Sérgio Moro, ele investigava o triplex e o sítio de Atibaia como propriedades que receberam melhorias, benefícios para prestar serviço ao então presidente da República. É uma contrapartida, né? É como se fosse um presente ilícito que ele recebeu por ter ajudado as construtoras lá fora. Que acontece nos municípios, nos estados, com todas as empreiteiras. Eu reconheço a capacidade e a honradez do juiz Moro. Para mim, o único erro dele foi punir as empreiteiras. E o Brasil, né? Ele tinha que punir os políticos, porque os corruptos eram os políticos. Exato. Porque sempre houve esse negócio da empreiteira dar 10%, 20%. Isso existe em todo lugar. Disso, tá? Punisse os políticos. Agora não, porque quebrou o país. Não, e hoje, Rui, a gente está tendo um reflexo disso com as refinarias no Brasil. Hoje você tem pouquíssimas refinarias, né? Uma delas está aqui na Bahia, hoje privatizada, que inclusive é a gasolina mais cara do Brasil, é a Landulfo Alves, né? A antiga Landulfo Alves, que é aqui da Bahia. E as grandes refinarias que a Petrobras estava construindo no Rio de Janeiro e em Recife, né, em Pernambuco, aliás, não em Recife, em Pernambuco, essas refinarias foram paradas as obras em função da quebra das construtoras. Então o Brasil hoje está pagando o preço do combustível ainda mais caro por conta disso, porque senão talvez não estaria nem essa alta toda no combustível. Eu acho que a corrupção do governo Lula está no seguinte: ele equipou a Bolívia, a Venezuela, Cuba e alguns países da África, enquanto poderia ter investido aqui no Brasil. Esse dinheiro do desembarque poderia Exatamente. ter ficado Então, para mim é um grande erro. Agora, eu não gosto de taxar as pessoas, porque roubou, porque nada disso. Eu acho que todos são iguais. Se você tira pouco, tira aí 10% de 100%. Daqui é bem intencionado, isso, aquilo. Que nós temos nome para assumir a presidência, temos agora. Você, para entrar no circuito, você tem que ter carisma, tem que ter dinheiro, tem que ter tudo. Tem um governador, um senador de Curitiba, o Álvaro Dias, que é um dos homens de bem da República. Existe, não pode generalizar não. Agora, só que aquele esquema político já viu como é dividido o bolo, tudo. Lula quer ser o presidente. Não se preocupe não, Wagner, nem Otto, que eu sendo presidente, eu vou colocar vocês ministros, tá? Porque eu tenho que ganhar a presidência. Então essa negociação que foi feita em Salvador, que está sendo feita em Salvador, todo mundo já esperava, começou na prefeitura, quando o PT colocou uma major desconhecida para ser pré-candidata a prefeita, para dar a eleição a Bruno Reis, em uma negociação feita com o Neto. E agora vem aí, todo mundo do PT recuou, para Neto ganhar as eleições, pelo menos disputar com vantagem as eleições, porque todos têm um ministério garantido caso o Lula venha assumir. Agora, o tripé, que era PT, PP e PSD, deixou fora Litz, os comunistas e mais outro partido. Tem informação que Davidson Magalhães está super zangado com essas articulações. A zanga dele é por espaço, me dê mais. Isso todo mundo. O PCdoB é muito pequenininho para reivindicar essas coisas, tá? Muito pequeno, muito pequeno. Então está o quadro aí político da Bahia nessa situação, tá? Eles vão ceder. Agora, se o presidente
que fala demais. Se ele chegar e garantir a eleição do Roma para governador, não duvide não, que vai polarizar com o Neto e os dois vão para o segundo turno. Mas isso é uma hipótese. Ô Rui, eu vou deixar outros assuntos aqui, o tempo acabou para quinta-feira. Quinta-feira você volta aqui para a gente comentar aí, porque tem muita coisa. Inclusive, como é que você chama os comunistas, Rui? Como? Como é que você chama os comunistas? Como foi que eu chamei? Era os cururu, né? Ah, os cururus, os cururus, os cururus. Olha. Gosto deles, viu? Gosto deles. Oi, amigo, né, Rui? Olha, a gente vai encerrar o programa, né, TVI News de hoje, mas estaremos de volta amanhã e eu espero a sua audiência. Fale para o seu amigo, para o seu vizinho, né, passa o link para ele do nosso canal no YouTube. Se você não tem a TV por assinatura, canal 36.2, assista youtube.com/TVI News Brasil e a gente está aí ao vivo todos os dias. E na sexta-feira tem um programa especial também, com música, vamos falar de psicologia, você pode mandar psicanálise, você pode mandar a sua pergunta, que a psicanalista profissional da área, Raquel, vai estar aqui respondendo ao vivo para você, tá bom? E Rui volta na quinta-feira com outros comentários. Albert, um abraço para você. Um abraço, até amanhã. Barbosa, muito obrigado. Obrigado, Rui, pela participação. Agradeço a audiência de todos vocês aqui no TVI News e amanhã nós vamos falar do preço dos combustíveis e o que o povo acha. O que o povo acha e o que pode se resolver. Muito obrigado pela audiência e até amanhã.